Diretamente dos estúdios For All, está começando mais um Talkcast! Fala galera! Salve, salve, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos a mais um Talkcast. Mais um Talkcast especial demais aqui, com uma pessoa que trabalha na área da educação. Tem muita experiência na área da educação. Ela vai falar sobre educação inclusiva. Mas antes, pessoal, já vai se inscrevendo no canal do Talkcast aí. Se inscreve, ative os sinos de notificação, já deixe seu like e quero que você comente, tá? O arroba do Talkcast também é @talk_cast, já vai seguindo a gente, dá uma força pra gente. Hoje nós vamos falar sobre educação. Ela tem muita experiência nessa área, uma área muito importante, que na verdade é a base da nossa sociedade. Ela vai falar um pouquinho da carreira dela e dos desafios que ela encontra nessa área, nesse setor. Eu tô aqui com a Graziele Santos? Isso. Ah, isso aí. Seja bem-vinda, viu, Grazi? Obrigado, Léo. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, viu? Tá nervosa? Tô sim. Nossa, como não? Tranquila. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por sua presença. E é um assunto muito importante. Nós vamos falar bastante sobre isso. Tem até perguntas, né? Tem, a gente vai ler algumas perguntas. algumas perguntas de algumas famílias. Vai ser bem bacana. Legal. Mas antes, pessoal, eu quero falar dos nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Então, é o seguinte, chegou a hora de você realizar o sonho da casa própria, tá? E você vai realizar esse sonho no Caixa Aqui São João, tá? Eles prestam alguns serviços como financiamento habitacional, aquisição de terreno e construção, empréstimo consignado, aberturas de contas, consórcio imobiliário e de automóveis e seguros, tá? Então, o Instagram é @Caixa Aqui São João. Tem a página do Facebook Caixa Aqui São João. O endereço, os telefones e as redes sociais já estão aí na tela para você. Então é o seguinte, você que quer comprar sua casa própria, você que quer fazer um consórcio, entre em contato com eles, tem o telefone aí na tela, entre em contato, vê como que ele pode fazer para você. O meu amigo Fernando lá é um cara fantástico, maravilhoso, profissional. Então chegou a hora de você realizar o seu sonho, tá? A compra de terreno. Então assim, é bem completo o serviço do Caixa Aqui São João. Você realizará o sonho, tá? Da casa própria. Fechou? Grande abraço, Fernando. Eu quero falar também de uma pessoa especial, que é lá da Lica Store, moda feminina e masculina, tá? E o mais importante, a Grazi conhece, né? A loja, muito boa a loja lá. A loja fica dentro do Sempre Vale, o mais novo Sempre Vale lá. Então, perto da guarita, né? Policial lá. Isso, onde tem em frente à guarita do DR, né? O Sempre Vale da guarita. É o mais novo lá do DR lá. Lica Store, moda feminina e masculina, e o diferencial da loja Lica Store, que é moda plus size, tanto feminino quanto masculino. Porque tem lojas, pessoal, que até divulgam que tem a moda plus size, mas aí a pessoa vai e não encontra. Lá ela trabalha com uma variedade ampla, tá? De roupas plus size lá. Então lá você encontra as novas tendências. É uma loja que sempre tá roupas lindas, plus size. Maravilhosas. Eu conheço bem, tanto ela quanto a loja lá. Tenho acesso, né? Fico perto lá da loja sempre, trabalho perto lá. Então eu conheço a qualidade do atendimento, a qualidade das roupas. E lá você também, como é dentro do Sempre Vale, você tem facilidade para estacionar o seu carro, tá? Segurança na hora de deixar o seu carro estacionado para ver as suas roupas com tranquilidade. Atendimento ótimo e qualidade nas roupas vestimentas, nas roupas lá. Então, um grande abraço, Lica Store. Segue as páginas, siga as redes sociais lá da Lica Store e vá conhecer a loja. E também eu quero mandar um abraço para minha amiga Lili, é isso mesmo. Olha o tanto
de serviço que essa moça presta na área de estética, pessoal. Ó, Lili Estética e Massoterapia. Ó, ela trabalha com designer de sobrancelha feminina e masculina, depilação feminina e masculina, limpeza de pele feminina e masculina, massagem top corpus, top face, top reflexo, chantala, pedras quentes e massagem para gestantes. Olha que interessante. Bacana, é bom você conhecer o trabalho com ela. Eu fiz curso com ela de massagem, né? Bacana. E ela, né, só cresceu depois daquele curso que nós fizemos junto. Então, também ela tem muito conhecimento na área. Então, você que precisa, porque assim, ó, Grazi, as pessoas acham que não dão real valor para massagem, por exemplo. Sim, né? mas é tão importante. É muito importante, Grazi. Né? É maravilhoso a massagem. Anti-estresse, anti-ansiedade, né? É outro nível mesmo. Então você entre em contato, o @ dela está aí, o telefone de contato dela está aí. Então, entre em contato. Ela também está no Salão Realce Beleza, gente. Cabelo e estética. Tá? Lá também tem cabelo feminino em geral, para noivas, e o cabelo masculino também. Ficou claro? Você escutando aí, ficou bacana? Ficou legal? Sim, nossa, já me interessei. Siga os nossos patrocinadores aí, tá? E vão atrás da Lili, porque ó, a mulher é braba na estética. É você que quer andar sempre com a tua autoestima lá em cima. É sempre bom dar aquela mudada no visual, né? Nossa vida. Cuidar da gente, de nós mesmos, né? É verdade. Então é isso. Grande abraço para vocês. Ufa! Olha quanta coisa, hein? Quanta coisa boa, né? Então. Patrocinadores, parceiros de qualidade. É verdade. De qualidade, né? O mais importante. Deixa eu te fazer uma perguntinha aí que eu tenho visto. Tá vindo uma bênção aí nessa barriguinha aí? Sim, né? Graças a Deus. A minha primogênita, minha filha. Tô muito feliz. Um momento, assim, muito especial na minha vida mesmo. Quantos meses você tá? 6 meses. 6 na verdade, meses a gente conta já? por semanas, né? Então não por dá... por semana. Não dá pra saber muito o mês, mas, assim, geralmente a gente conta por geral, assim, 23 semanas, 6 meses. O total é mesmo? Quantas semanas? 40 semanas. 40. Já ia meter um 46 aqui, ó. Louco, pelo amor de Deus. Que é? Filho do que isso aí? Tá 40 semanas, não tô aguentando. Não. Vocês não me xingam aí, mulher. Às vezes chega a 42, né? eu 46, acontece. tô bem. 42 pode acontecer, sim. É o máximo. Mas é o máximo, E o mínimo que está dentro? 38, né? 38, a partir de 38, eu acho. 42. Você 42, tá de 20? 23. 23. Ainda tem um tempinho ainda de espera. Essa bênção preciosa aí já tem um nominho, Já, Lorena. Lorena, que nome bonito. Quem que deu o nome? Na verdade, eu e meu marido, a gente sempre pensou nesse nome. A gente viu uma vez num adesivo em um carro. E aí a gente, no comecinho do relacionamento, falou assim, nossa, quando a gente tiver uma filha, vai chamar Lorena. E ficou. E ficou. Eu engravidei, a gente lembrou, nossa, lembra que a gente falou? Né? Então, eu acho esse nome bem bonito, tudo. Então, ficou Lorena. Quanto tempo de casado já? 5 anos já. 5 aninhos, primeira filha, pensa em ter mais? Eu quero ter mais, sim. Eu amo criança, né? Então... Mas uma frota? Ô, louco. Não. Mais uns 3, 4. Não. Máximo 1 ou 2, assim, pra muito. O maridão deve estar se descabelando agora. Não, meu Deus. Mas vamos ver ou 2. Que nascer essa, né? Mas às vezes a gente faz planos, mas também às vezes acontece de outra forma, né? Sim, eu mesma, a gravidez dela, assim, eu sempre quis ser mãe. Por mim, eu teria engravidado no primeiro ano de casamento. Aí, ainda bem que o meu marido não quis logo de princípio, né? Ele falou assim, vamos esperar um pouco, curtir o casamento. Até pra curtir mesmo, né? Exatamente, se estruturar, né, e tudo. Sim. Aí passaram-se mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a tentar engravidar. Aí eu falei, vamos engravidar. Aí a gente vai começar. Aí, não engravidei. Tentei 1 ano e nada de engravidar. E por que acontece Tem alguma coisa errada, pensei comigo, né? Por quê? Algo de errado não está certo. Algo de errado não tá. Eu costumo falar isso. Algo de errado eu falo várias vezes. Algo de errado não está certo. Aí eu fui procurar um médico, né? Olha só, eu entrando nesse assunto, assim. Mas assim, aí... O que aconteceu? O médico me pediu vários exames pra investigar. Porque ele falou, o natural, assim, é a partir de 6 meses... Aliás, até 6 meses. A partir de 6 meses, alguma coisa está acontecendo. Se não engravidar, né? Aí eu fiz vários e vários exames. E aí eu descobri, através de um exame, que eu tinha as trompas obstruídas. As 2 trompas. Aí o médico pegou meu exame, olhou assim, impossível você ser mãe.
Sério? Já falou, já deu Na essa lata. Tipo assim, na é impossível lata? você ir ali fora. Normal, como se fosse algo comum. Impossível você ser mãe desse jeito. Ixi, não vai não. Nossa, Só- que sensibilidade, hein? Nossa, uma sensibilidade total. Só com fertilização, não sei o que, sabe? Essas coisas. Nem com Como tratamento. que o cara fala o sonho da pessoa é ter filho? É, Entendeu? bem assim. Aí o casal está se planejando e o cara me fala dessa forma. exato. E aí ele falou com essa frieza toda, mas ele falou, olha, agora nem cirurgia não resolve, remédio não resolve. É realmente com aquela fertilização in vitro, né, que a gente fala. Uhum. Gente, que custa um rim, né? Eu não Você dá um rim e vem um filho, né? não, pra mim deu na É. mesa, porque... Por fim, ele falou assim, olha, mas vamos repetir esses exames e tal, vamos ver se realmente é isso. E aí eu fui pra São Paulo, repeti o exame que ele pediu. A primeira vez você fez em São Paulo aqui em também? São João mesmo. Aí que a segunda vez eu fui pra São Paulo pra repetir. Mas eu fiz a primeira vez aqui em São João. E aí chegando, aí eu peguei, fiz o exame. Aí a hora que chegou aqui em São João, fui mostrar pra ele novamente. Ele olhou e falou, nossa, impressionante mesmo, médico. Impressionante isso daqui. Falei, quer ver? Mais coisa, né? Quer ver? Quer mais, doutor? Quer mais que tem? Falei, gente, suas trompas estão limpinhas, impressionante isso. Nossa, que benção. E ele falou assim que algumas pessoas, né, falam que o próprio exame limpa as trompas, mas no meu caso ele falou que era impossível, porque era realmente muito obstruída, não existia essa possibilidade de limpar, né? Nem tem, tanto é que cirurgia não resolveria. Aí ele falou assim, nossa, impressionante e tal. E eu falei assim, gente, é Deus. Porque nessa época também muitas pessoas oraram por mim. Eu acredito muito que foi Deus que me curou. Muitas pessoas oraram por mim nessa fase, sabe? Que eu fiquei, assim, esse processo, a gente contando assim, parece que foi um dia, né? Mas esse processo demorou alguns meses. Eu repeti o exame e tudo mais. Vocês, né? Tentaram engravidar, assim, no caso você, mas aí o pai já tá vivendo aquele... Sim, eu falo que vocês, por isso também, Sim. o pai está vivendo esse processo, né? Por quanto tempo até você procurar um médico, assim? Você Até tentou? procurar um E não médico? estava engravidando, não Um estava ano, dando... em média, Um ano? sem procurar um médico. Aí depois com um médico, acho que durou... eu acho que durou bastante tempo também, quase 2 anos, sabe? Porque, era muito exame pra fazer. Então, assim, já era um tempo. Então, a gente ficou esperando, em média, pra engravidar, entre ir ao médico e não ir, 3 anos, praticamente. E ele falou o que obstrui as trompas? Não tem Não? uma causa, assim que saiba. Então, assim. na verdade, a Lorena é um um milagre de É Deus. um milagre. Olha que E benção. aí, claro, assim, depois disso, eu voltei, ele falou que tava tudo limpinho. E aí, sim, eu fiz um tratamento pra ovulação, né? Que já não tinha mais nada a ver com as trompas. Porque eu também tinha uma questão da ovulação. Mas aí, assim, foi uma coisa muito simples, um tratamento extremamente barato, extremamente simples. E logo depois e no do tratamento, primeiro mês olha que eu engravidei. bênção. Então, realmente, eu creio que foi Deus mesmo, que foi um milagre, é um Amém. marco na nossa vida. Eu Então, acredito muito ela também. é o meu milagre. Né? Nossa, eu tô muito feliz de saber disso. Eu não sabia disso. É interessante E é porque a gente raro. não fala tanto sobre isso, né? E é raro você escutar histórias de pessoas de mulheres que não poderiam engravidar e que tiveram filhos, né? Infelizmente, Na a verdade, grande maioria muito não comum. consegue A mesmo. maioria hoje em dia não consegue. Assim, nessa época eu conversei com muitas mulheres também com a mesma perspectiva que eu, de, nossa, e agora e tal. E é uma coisa tão ruim, sabe, que é um sonho, né? E a hora que fala que não pode, parece que Acabou o mundo. triplica o sonho. Aí que você quer de vez. Sim. E então, assim, eu creio muito, assim, que toda mulher que nasceu pra ser mãe claro, você pode querer ou não, mas eu acho que se Deus tem esse propósito pra gente. Então, se você não pode, se tem uma dificuldade, a gente tem que crer que Deus pode curar, que tem a medicina aí que também já tem, né? Sim. Várias... E também tem a adoção também, né? As Tem a pessoas adoção. partem para a adoção Exatamente. também, né? Então, assim, esse desejo de ser mãe é nato da maioria das Sim, mulheres. e não Então, está relacionado ao sangue. Claro que, por exemplo, eu acho que a mulher, ela quer gerar dela o filho, Sim, né? é um sonho todo um do processo, casal, né? todo um Principalmente da mulher. processo bacana isso, né? Saber que, né, houve a concepção e foi gerado dentro dela, mas a questão de ser mãe é o que você falou. É a pessoa, independente se é biologicamente dela ou se ela adotou. Dela ou do pai também, dos dois, né? Exatamente. Então, assim, a questão é o amor,
né? O amor de mãe, o amor de pai. Sim, é um amor que tá dentro da gente, parece que já, né? Você quer colocar pra fora de alguma forma. Eu acho que tanto gestar é uma fase, um momento muito lindo, são experiências maravilhosas. E também acredito que a adoção também tem, né? Eu conheço pessoas que adotaram, eu fiz trabalho social em alguns lugares, casas assim, de crianças carentes, abandonadas. Então, assim, eu vivo muito de perto isso e sei o quanto que é importante. Tem um sonho, talvez, de um dia adotar também, sabe? É claro que não pode ser eu vou fazer uma boa ação, vou adotar. É uma coisa muito planejada. Nossa, é muito sério né? isso. Muito séria, porque é uma vida. Para vocês o casal, e para a criança também, mas a questão do lar, eu acho que né? é uma coisa sensacional, é algo também, assim, divino também. Muito bom. Muito feliz de ouvir essa história e cada vez mais que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, Léo. Você trabalha no meio da educação. Sim. De forma breve e ao mesmo tempo importante, né, é importante falar como que isso se sucedeu, qual que é a área sua de atuação e por que a Grazi lá atrás falou, não, eu quero ser professora, eu quero ensinar, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, das crianças. Como que aconteceu isso? Pra gente entrar especificamente em assuntos muito importantes aqui. Então, Léo, na verdade, eu sempre quis, sabe, aquele sonho de criança? O que você quer quando você crescer? Professor. Você sempre falava? Sempre falava, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu fui estudando e tal, e aí parece que não encaixava essa área da educação pra mim. Olha que interessante, né? Minha loucura. Aí eu fui fazer administração, fiz um curso técnico de administração, amei. Aí eu fiz o vestibular pra ciências contábeis. Nossa, ali na totalmente. FEOP. Tudo não, aí eu queria fazer RH. Fiz administração, queria fazer RH. Aí as pessoas vinham falar, mas RH aqui em São João não tem muita chance de crescimento, não. E eu tinha sempre, eu almejava crescer, sair daqui de São João, sabe? Essas ideias de, assim, naquele momento de... Que não tá errado também, porque a gente passa por momentos que... Aquelas ideias de almejar, de sair da caixa, era isso que eu tinha. Eu tenho até hoje, né? São João é uma cidade de qualidade de vida, mas é uma cidade interiorana, né? Então eu falei, então já que é RH, olha só, né? Também não deveria ter ouvido as pessoas, mas naquela época tudo que falava pra mim, você tava em construção também, né? Então falar, então RH acho que não tem muita área aqui. Tem a área, mas assim, é muito... Gente, é claro que não é assim, né? Mas foi o que eu ouvi na época. Falei, então tá bom. Então eu vou fazer ciências contábeis. Aí fui lá, fiz o vestibular e tal. Fiz a matrícula. Aí era meio do ano, porque meu curso técnico terminava no meio do ano. Então, quer dizer, eu ia começar a faculdade logo em seguida, então no meio do ano também, no segundo semestre. Aí a moça falou, olha, só que é o seguinte, na sala, não conseguimos formar uma sala ali na FEOB, né? Então, eu acredito que você vai ter que esperar até realmente o ano que vem pra formar uma sala, porque não compensa a gente abrir uma sala nova. Ai, como que tudo é por Deus, né? Eu falei, então tudo bem, vou aguardar o próximo ano, dou uma descansada, né? Porque acabei de terminar o curso de administração e tal. Enquanto eu esperava, eu estava o quê? Trabalhando. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista num colégio aqui de São João. Pra que área? Pra trabalhar na parte administrativa. Aí eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista. Fui chamada pra trabalhar no colégio. E entrei... assim, fazendo meio que tudo na escola. Então, eu ficava na sala de aula, eu ajudava uma coisa, ajudava em outra, inspetora. sabe? Tudo que você, sabe? Uma menina novinha, que, sabe, vão pegar ela. Faz tudo, sabe? Então, tipo assim, uma estagiária, né? Como se fosse uma estagiária, né? Eu trabalhei de estagiária em escolas. Né? Então eu fazia um pouco de tudo na escola. E eu fui me apaixonando. Eu acho que voltou à tona aquele sonho de criança, de ser professora e tal. E eu comecei a ficar apaixonada pela área. Quando veio o próximo ano, né? Chegou outro ano. Eu falei, quer saber? Acho que eu não vou fazer coisa nenhuma. Vou pra pedagogia. Vou pra pedagogia. E foi assim, aí fui e migrei pra pedagogia, que tem tudo a ver, né? Com uma certeza. Coisa assim. E a escola que você estava... Com ciências contábeis, tudo a ver, sim, né? Isso aí. Aí a escola que você estava era pública, municipal, particular? Escola particular. Uhum. E até porque, assim, eles nem contratam na prefeitura, né? Você tem que ser concursada ou estagiária pra você atuar. Então, era bem assim. E aí, eu adorei a escola, tudo, né? Então, fui partir pra pedagogia.
E aí, assim, Você se encontrou. me encontrei, era o meu mundo. Eu trabalhava o dia todo na escola, né, das 7 até as 5 da tarde, 6 horas da tarde, já ia embora correndo para ir para a faculdade, então eu respirava a Você educação. tinha a prática, que você, mesmo que você não atuava como professor, você estava dentro de um A sala de espaço aula com a criança o tempo que inteiro, você via né? tudo acontecer. Totalmente, isso era muito... E à noite você ia para a teoria, que é a Exato, faculdade, que é exatamente. muito importante, Sim. o aprendizado. É exatamente o que você falou. O dia todo na prática, porque às vezes eu via o que estava E acontecendo, né? aí você E já pode vivia ver também, né? o que você pode... Ó, eu tô aprendendo com o erro daquela pessoa lá. Você Eu tô aprende o que fazer e o que não fazer, justamente. né? E também, às vezes, tinha aquelas provas de fogo também, que às vezes você tava numa situação, a professora, eu vou sair rapidinho, olha a sala pra mim. Eu fiz muito Ou isso. você tá no intervalo. Então, assim, eu realmente, assim, fiquei imersa a esse mundo da educação e me apaixonei. E à noite, claro, a parte teórica, que também é uma delícia, né? Essa fase de faculdade, né? É muito gostoso. E aí foi assim. E aí, quando eu tava terminando a faculdade, eles falaram, olha, a gente tem um desafio pra você, assumir uma sala. Olha que E aí eu assumi bacana. logo, assim, uma sala fundamental, fundamental 1 ainda na época. E foi, assim, minha paixão, sabe? Eu não vou falar que foi fácil, sabe, Léo? Passei por muitos desafios, muitas dificuldades, errei muito, acertei muito Quanto também. tempo você tinha quando você assumiu? Já era formada? Já Ou era eles formada. deram oportunidade de estágio pra você lá? Não, então, eu já trabalhava na escola, ficava em sala, às vezes substituía, né? Porque acontece muito isso, da gente substituir, né? Mas aí, no último ano de faculdade, eles me deram a sala. Eu, se eu não me engano, foi no último semestre da faculdade, eu ainda falava assim, eu quero assumir uma sala, mas eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero que nenhuma professora Sim, tomar claro, o lugar de nenhum professor. claro. Eu pedia pra Deus isso. E aí foi legal que essa professora, ela teve uma oportunidade de ser coordenadora, ou seja, Olha. de subir. E aí eu falei, que legal. E aí eles falaram, você vai no lugar dela. Então, assim, achei muito bacana, que foi por um bom motivo, né? E aí eu peguei essa sala no último semestre da faculdade. Logo eu me formei, continuei dando aula. E nesse tempo que eu dei aula na escola, eu dei aula fundamental, maternal, educação infantil, né? Jardim 1, sabe? Peguei um pouco de tudo, assim, que você imaginar. A gente vivenciava naquela época. E essa escola você falou que é o El Shaddai? Isso, o Colégio El Shaddai. Thiago, que é o dono lá ainda? Eu Isso, conheço, Thiago. eu conheço bem lá. Ele precisa vir aqui, né? Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. Tem Eu- muito também pra Faz compartilhar. muito tempo que eu não converso com ele. Eu frequentava uma denominação e a gente fazia encontros lá no El Shaddai. Ele disponibilizava a mãe dele. Ele é de Nossa, Santo André, ele eu sou de Santo André. maravilhoso. Ele é um cara fenomenal. Gente, eu aprendi tanto com ele, O Léo. Thiago é fantástico. Um grande abraço pra você no seu coração, viu, Thiago? Se você estiver assistindo, espero que assista. A gente manda pra ele assistir depois. Faz tempo, mas você tá lá ainda ou Não, não? agora não estou mais lá. Mas eu Então na falo linha que do tempo a gente não chegou. Não, Então estamos lá o ainda. que eu aprendi lá, Léo, eu não aprendi A base, em né? faculdade Eu conheço nenhuma. a Carla, que foi professora, não sei se tá lá ainda. A Carla também já saiu, mas a Carla também é maravilhosa. Eu conheço Pessoa uma espetacular. galera. Não, o Da pessoal época, lá, né? o pessoal lá é maravilhoso, assim, eu falo que lá E o foi fundamento um lugar, da escola é bacana, né? uma Da escola de questão valores, princípios. Justamente. Então, assim, a gente recebia alunos de todas as escolas, né, de São João lá, e a gente via, assim, o quanto que esse fundamento de valores, não sobre religião, porque lá nós não falávamos sobre religião específica, não era isso. Realmente sobre valores e princípios. Sim. Então a gente via o quanto que as nossas crianças ali tinham uma base, sabe? Uma estrutura, um alicerce Como bacana. pessoa, né? Como ser humano. Isso, né? exatamente. Então, assim, vimos também eu vi muita transformação de famílias lá, relacionamento com pai e filha restaurado, relacionamento com mães, até relacionamentos, assim, conjugais mesmo, por conta do trabalho da escola com a criança, nas festas lá, eu acho que era algo muito marcante também, as festas, né, do Dia dos Pais, Dia das Mães, era algo muito, assim, intencional. Tudo era muito intencional lá. Né? Eu conheço muitos casais que têm seus filhos lá, ou tiveram, né? Porque eles cresceram. Eu tô tiozão aqui, ainda o tempo passa, né, gente? Eu também tô fazendo isso. As crianças estavam lá hoje, já são tudo A gente praticamente encontra na rua e adultos fala, já. Meu Deus, tá, mãe? E eu vi de perto, assim, não como você, tão próximo como você, mas o trabalho é sensacional. Não, é sensacional. E eu acho muito legal. Então, assim, o que eu tô falando é que praticamente tudo que eu vivenciei lá
contribuiu pra quem eu sou hoje. Não que eu cheguei aonde eu quero chegar e não que eu sou uma pessoa, nossa, tô pronta. Não é isso, eu tenho muito que aprender. Você é muito que nova crescer. também, né, Grazi? Exatamente, tem muito que crescer ainda. Mas assim, o que eu tenho hoje, eu aprendi lá. Sabe, eu vi muitas coisas acontecerem lá. É profundo, né? É profundo demais. As questões familiares. É- Porque a questão da educação e desse lugar, dessa escola, não é só o português, matemática, as matérias em si, Exato. né? A alfabetização. É a questão também da formação da pessoa, Como do um caráter. indivíduo, né? Caráter, como A gente indivíduo. trabalha a individualidade lá. Então, assim, chegava, às vezes eu vi situações de chegar dia dos pais. Era E muito... sem viés. Não há viés, né? Político, de religião, não. Não, nenhum. Porque isso é importante também. Não tinha aquela coisa, olha, essa igreja ou essa religião. Nada disso. Tanto é que você pode ir lá que tem religião de todo quanto é tipo, né? Porque realmente pelos princípios. Então, assim, eu vi Dia dos Pais chegando, aí principalmente o Thiago, eu vi ele com aquele olhar diferente para aquela criança e falava assim, olha, vamos trabalhar, vamos acolher, vamos fazer uma... Sabe, assim, uma coisa assim, muito... acolhedora, muito íntima, não era uma criança conhecida pelo sobrenome de peso que ela tem, por exemplo. Era conhecida por quem ela é. Então, cada criança não era um número, ou adolescente, né? Porque ela tem até o 9º ano. É realmente conhecida pelo quem ela é de verdade, sabe? Pelo coração, pela... Então, assim, era muito... né, gente? Eu falo, não era porque eu saí de lá, mas ainda é. É uma coisa muito... profunda, e eu aprendi muito lá. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui pra sala de aula, Léo, e eu fiquei trabalhando na sala de aula, e é o que a gente tava falando, né? É muito importante a questão da alfabetização, dos fundamentos pedagógicos, né? Inclusive, eu estudei pra isso, porque eu acho que é importante, obviamente. Porém, o indivíduo, ele não é um ser separado. Então, por exemplo, se você não tá bem, se a criança chega na escola e não tá bem... Ela não vai desenvolver. Ela não desenvolve a parte, nada, ela não avança, ela não evolui, ela não, né, não tem... Não tem como separar, ainda mais criança. E na escola, como enquanto professora, ainda eu lembro que a diretora me puxava a orelha, porque as mães, principalmente na educação infantil, a gente tinha muito contato com as mães, crianças, elas levavam na porta da sala. E as mães chegavam lá pra mim, ai, Tia Gra, porque não sei o quê. E começavam a me contar a história. Tinha que porque ser você tem que ajudar meio que psicóloga ele. também, Isso. E aí eu ouvia, sabe? Eu realmente queria ouvir pra poder, a hora que chegar na sala de aula, poder ajudar a criança, de fato, poder ajudar a família. Então eu comecei a perceber que eu não tava cabendo mais na sala de aula. Por quê? Porque eu entendia aquele ser como um todo. Sabe? Então, as emoções que aquela criança tem, as vivências que a criança tem na família, o meio em casa, que ela vivia, tem tudo a ver com a educação. Então, não adianta eu querer empurrar a goela abaixo na criança, o beabá, enfim, as questões pedagógicas, se aquela criança, em casa, de repente, ela tá vivenciando algumas situações, sabe? Sim. Que às vezes a família não sabe lidar, ou às vezes traumas mais profundos. Sim. Então, assim, acontecia diversas coisas, diversas situações, e chegava na sala de aula, eu tinha essa visão mais profunda que eu queria trabalhar o conjunto. Mas aí tinha, claro, um conteúdo para cumprir, então foi ficando assim, sabe? Quando você vai... Nossa, eu não tô cabendo mais nisso, né, na sala de aula. Eu precisava cumprir um conteúdo, mas ao mesmo tempo eu queria ensinar para eles a questão... emocional, de inteligência emocional, porque eu acho que isso deveria ser matéria de escola, em todas as escolas, inteligência emocional. Então, eu queria trabalhar com elas as emoções, sentimentos, como lidar, como resolver, sabe, desde de pequenininho, né, um todo mesmo. E não tava, entendeu? E na sala de aula a gente não tem tempo pra isso, né? Até porque o papel da escola, claro, o El Shaddai, né, tem esse trabalho de cuidar da criança visando o indivíduo, né? Sim, não só a questão do crescimento, da alfabetização e por aí vai. Só que você entende que o papel da educação, de princípios, de valores, de uma boa vivência é dos pais? Também, né? Você entende? Eu acho que o valor e o princípio vem de casa, né? Por isso que talvez você chegou um momento que você fala, pô, eu tenho um conteúdo para ministrar aqui. Eu não tenho um tempo suficiente que eu queria ter para ajudar também. Porque é fato que muitas crianças, claro, é o papel dos pais. Mas quantas e quantas famílias
não tem estrutura. Não, e As outra, crianças Léo, não, por não têm exemplo, uma estrutura familiar a de gente educação. trabalhava lá, a gente trabalha, Às né? vezes o pai tá ralando, a mãe tá ralando, também trabalhando a muito. criança chega lá chorando, não quer fazer nada. E aí você, sabe, às vezes você tem que deixar de lado pra... É complicado E isso. também é uma questão assim, por exemplo, a criança passa por um trauma, isso acontece muito. Alguma situação, às vezes nem é muito complicada, uma situação simples, mas pra criança é traumático. Ela chega lá, ela chega com uma dificuldade na fala. E aí ela começa a gaguejar, ou às vezes ela tem dificuldade na oralidade, enfim, acontece várias coisas. E aí você tem que trabalhar o quê? A causa. Então você vai lá no começo pra quê? Porque se ela não tiver uma moralidade boa, ela não vai ser alfabetizada corretamente. Ela vai, quem fala errado, escreve errado. Né? Então, assim, você entende que é uma linha que vai indo? Então, é nessa maneira que eu enxergo. As coisas, elas são, assim, uma coisa puxa a outra. São integradas. Então, é difícil você... É assim, gente... Não adianta só ver o fato. Mas o que causou assim, isso, não tô falando né? que isso é o certo. Eu tô falando, eu sou assim. Eu não conseguia apenas... Não tava... me preenchendo mais apenas a questão pedagógica. Não, mas por você isso tá que eu super morri certa. Por isso que eu saí do ramo, vamos dizer não, assim. morreu, pelo amor de Deus. Não, tá bem viva, fala. Por isso que eu saí dessa questão da sala de aula, porque eu sabia que na sala de aula é a questão pedagógica. Mas eu via umas questões mais profundas que precisavam ser trabalhadas para que o pedagógico fosse... E você passou pelo pedagógico, né? Quantos anos? A faculdade? Não. Dando aulas. Somente... Dando aula, acredito que foram... agora dando aula, não lembro se foi 6, 7 anos. Olha a bagagem que você tem, pedagogicamente. É pouco tempo, assim, né? Você vê professoras com carreiras... sim. Mas os 7 anos... foi um tempo muito intenso, Léo, porque se eu... De segunda a sexta, tirando as férias e tal, mas é muito tempo. Eu entrei lá e eu entrei de cabeça, Isso, sabe? Então eu emergiu. vivia pra escola. Eu vivia pra aquilo era a minha vida. Então, assim, eu fui muito intencional em tudo que eu fiz, sabe? Em cada aluno, eu lembro que peguei muitos alunos de inclusão, né? Daqui a pouco nós vamos até falar sobre isso, né? Que citou que a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Eu peguei muito. Então, assim, ver essas crianças tendo a vida transformada. Não é apenas a questão, ela aprendeu isso. Ela aprendeu isso, mas ela também foi socializada na sala, os amigos respeitaram, os amigos foram realmente amigos, não via aquela criança, tem que ser amiguinho dela. Não é isso, sabe? Então, eu vejo tudo como um todo. Uma coisa verdadeira, uma coisa realmente, sabe, significativa. Então, eu fui muito intensa. Então, acredito que isso foi, assim, eu acho que tudo contribui para um propósito, né? Então, a parte pedagógica, que hoje eu ainda atuo, com certeza eu amo. Mas, hoje eu já tenho a oportunidade de trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, intencional, mais livre, com uma forma mais... E aí você buscou a graduação, você fez, tá fazendo, como que eu tô terminando agora a pós, né, graduação em neuropsicopedagogia, né, que eu estou terminando, ainda não terminei, e fiz uma especialização em coaching, porque eu acredito que o coach hoje em dia, assim, é muito... Ficou bem banalizado essa palavra, né? Muito banalizado, mas por causa assim, de alguns aí que... Eu acredito que algumas pessoas nesse ramo acabaram sendo meio mercenários mesmo, sabe? Fazer por dinheiro. Banalizaram muito. Então ficou uma coisa chata hoje você falar, eu sou coach. As pessoas falam, lá vem. Não é assim? Vai vender cursinho. Então não é isso. Como fazer o seu filho te obedecer em... 3 segundos. Em 3 minutos. Bem isso. Então, assim, o coach, na verdade, não é isso. Pelo menos o coach que eu segui, que eu procurei. Não é isso. São ferramentas processuais que vão atingir um objetivo, né? Então, é isso que eu fiz. Coach e fiz programação neurolinguística também, que é o PNL. Né, que também são ferramentas... Que é uma maneira de linguagem, de comunicação... De programar mesmo a mente, né? Não é nada de hipnose, nada disso. Mas é realmente a maneira... São palavras, são ferramentas que... Melhores encaixadas na hora de, por exemplo, falar com a criança, é isso ou não? Na verdade, assim, Léo, é o que eu falo. Não, o trabalho que eu faço com terapia infantil, ele é mais para os pais do que para criança. Entendeu? A criança chega lá pra mim, a mãe chega, porque ele é assim, assado, não sei o quê. Eu trabalho muito com a criança, eu uso ferramentas do coach com a criança, claro, voltadas pra parte infantil, óbvio. Mas,
muitas vezes a raiz do problema, ou assim, a mudança, a grande mudança na criança, tá nas mãos dos pais, Sem dúvida. né? Então, esse trabalho, essa ferramenta... Você atende os pais também, então? Atendo os pais Que é também. que é o Eu principal, falo né, que é uma na terapia verdade. familiar. É familiar. Eu já, quando chega pra mim os casos, eu falo, olha, eu vou atender a criança, claro, tudo, mas desde que os pais estejam cientes que eles vão fazer parte também do tratamento. Aí você faz a anamnese. Sim, com os faço pais. anamnese, faço nessa entrevista inicial. E aí eu vou orientando os pais, de acordo com a situação, né? De acordo com a queixa inicial, sobre como conduzir mudanças que de repente precisam ser feitas na rotina ou na vivência da criança e no relacionamento mesmo em família. Sabe? São coisas às vezes tão óbvias, tão simples, né? Mas que é importante alguém de fora vir com sabedoria, com amor, com olhar assim, né? Pra falar e pra orientar. Um olhar clínico também, Um né? olhar Técnico, profissional, né? um olhar técnico, né? Porque às vezes a gente fala, mas é pra mim. Mas às vezes algumas coisas são óbvias, porque eu estudei, porque eu vivi isso. Mas às vezes pra família não é. A família tá ali ralando, ralando, e não sabe como melhorar, não sabe o que fazer. E, de repente, a mudança, a transformação é uma coisa tão simples. Então, é muito importante a ajuda de um profissional nesse momento. O curso que você falou, você tá fazendo pós ainda ou já terminou? Não, é pós? Após... Neuropsicopedagogia. Eu estou terminando esse ano. Essa parte do neuro, né? Que é algo no cérebro, seria isso? Sim. É para identificar se alguns transtornos são hereditários, genéticos? Não, na ou verdade... é comportamental? É mais comportamental. É mais a parte cognitiva mesmo. Porque tem acontece? transtornos que é genético também, Sim. né? Não é algo do meio em que a criança vive ou cresceu. Não. Tem algumas que são, outras não. Mas assim, a questão do neuro, né, na parte da pedagogia, ela não vai fazer exatamente o diagnóstico, a avaliação nesse sentido clínico, vamos dizer assim. Eu achei que você fazia junto ao médico. Não. Neuro. Neuro. O que a gente chega assim com a neuro, você vai conseguir avaliar uma criança, mas você não vai poder bater o martelo, até porque a avaliação Assinar, do né? médico é diferente da avaliação do neuropsicopedagogo. É totalmente diferente. Só que o que o neuro vai fazer? O neuropsicopedagogo? Ele vai saber como trabalhar com aquela criança. Por quê? Porque ele vai entender como que funciona a parte cognitiva daquela criança e qual é a melhor maneira de trabalhar com ela. Você entendeu? Você trabalha em conjunto com, por exemplo, a psicóloga Sim. nessa área? Ou você pode exercer esse papel? Não, né? Porque você é mais da área pedagógica. Aí Não tem a tanto, psicóloga. né? Tem a psicóloga que tem um trabalho. Aham. Mas Um como trabalho eu em fiz equipe, a né? terapia... Então, assim, eu me formei em vários setores para poder entender. Então, eu quero Você entender... vai ver que eu vou fazer umas perguntas aqui, eu porque quero eu não... entender a razão, a emoção, englobar. Porque a hora que chega uma criança pra mim... Espírito, alma e o corpo. Daqui a pouco ela vai fazer educação física. Como cuidar Léo. da saúde das criancinhas física. Então, assim, Ai, A fiz você perder. Mas desculpa. não tem Desculpa. problema. O Léo, então é assim, eu quis estudar um pouco de cada coisa Aham. pra englobar e a hora que a criança chega pra mim, eu entender exatamente como que ela funciona, pra ter mais bagagem mesmo pra ajudar a criança, né? Então, por isso que eu fiz a terapia, porque a terapia me dá ferramentas pra ajudar a família, pra corrigir o comportamento, né? Acho que a terapia vai na parte do comportamento. A neuro, psicopedagogia, a parte mais cognitiva, como que funciona, como que o cérebro dela... E a parte pedagógica, que é o aprendizado em si, né? Porque a maioria das famílias me procuram por causa do aprendizado. Porque meu filho tá com dificuldade. Então, mas a dificuldade, a raiz, às vezes é você vai emocional, é psicológica. Se você não souber como que funciona a parte cognitiva da criança, e talvez, se você não identificar e também não trabalhar a família, rotina e tudo mais, como eu citei aqui, a parte do aprendizado ali comigo só vai ter resultado. Eu vou ficar lá, vamos supor, uma hora de aula. Ali, forçando. É o que eu falo pros pais. E não vai ter resultado. Por quê? Porque a família é primordial, o trabalho familiar, entender como que o cérebro dessa criança aprende, como que essa criança entende o mundo. Porque né? a gente fala de família, né? Aí, às vezes, na cabeça de muitos é o pai, a mãe
e a criança. Mas às vezes a criança mora com um tio, uma tia, uma avó. Todo... Ou mora com o irmão mais velho, Ou às vezes o pai... nem mora, Léo, mas passa o dia. Passa o dia, a mãe sai pra trabalhar de manhã, Isso. volta à noite quase. Isso. A criança não... Porque tem que lutar, batalhar pra pôr o que comer dentro de casa, então, a criança pagar as passa contas. o dia com quem? Com a avó. Ou às vezes na rua mesmo. E aí o que acontece? Então, às vezes você tem que orientar quem? A avó. Eu já fiz reunião com a avó. Já fiz reunião com a avó, com tia. Por quê? Porque às vezes é com quem a criança passa a maior parte do tempo. Então, é com essas pessoas que eu vou falar sobre como agir em relação ao comportamento ou em relação à parte pedagógica, sabe? Então, por isso que eu falo, é todo um contexto, é todo é uma equipe, trabalho em equipe mesmo. Né? Então, assim também como eu trabalho com outros profissionais, né? Então, tem o psicólogo, tem o médico, neuro, né? Então, a família que fica a critério da família, né? Qual profissional que ela vai escolher para acompanhar seu filho. E aí eu entro em contato com esses profissionais e aí a gente entra num trabalho, na maior parte das vezes, em equipe. Né? Um falando com o outro, conversando pra gente chegar no objetivo da criança. Nesses desafios que você encontra em relação às crianças, né? As vivências delas, às vezes as dificuldades, algum tipo de transtorno. Você tem alguma experiência com crianças que estudam em escolas públicas? Você acha que há muita diferença? O que você pode falar em relação a isso, assim? Olha, Léo, é difícil de falar agora, porque eu acho que o problema é independente, né? Às vezes o pai e a mãe tem condições de pagar uma escola particular, que é uma escola particular, ensino bom, só que a questão familiar não tá legal. Então às vezes tá pior do que aquela família que a criança estuda na escola pública ou principalmente estadual. Agora, né, na pandemia, muitas escolas particulares acabaram deixando a desejar por conta de ser um ensino online. Ou, às vezes algumas escolas públicas também deixaram muito a desejar por conta do conteúdo, sim. Outras se superaram. E teve criança que estava numa escola maravilhosa, só que não conseguia acompanhar porque era online. Então, assim, foi casos assim, muito relativo, né? Muito relativo. Mas, assim, às vezes eu falo, né? Os pais têm muito essa questão, escola particular, né? Mas são casos e casos. Eu acho que vai muito mais do incentivo, dos estímulos que a criança tem. Na escola particular? Em casa, na vida. Né? A disciplina da criança, os estímulos, o modo da vida dela, a rotina que ela tem, isso influencia muito mais no aprendizado do que propriamente ela simplesmente estar na escola particular. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, Léo, porque muitas famílias acabam terceirizando, né? Eu vou matricular numa escola particular. Que acha que vai ser a solução do problema. Vou ficar sossegado, vou ficar tranquilo. E aí dá alguma coisa errada. A família vai lá e discute com a escola. Porque onde você viu? Meu filho... Porque eu tô pagando. Então, tipo assim, eu tô pagando pra não ter dor de cabeça. Eu tô pagando pra não ter responsabilidade nenhuma. Eu tô pagando pra não ter que ser pai ou mãe. Exato. Então, assim, eu quero chegar em casa, pôr meu filho pra dormir, já era. Não quero mais fazer nada. Então, assim, isso é uma utopia. Porque não é verdade. Não vai adiantar. Você vai pagar por pagar. Né? Então, por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto. Você já teve muitos problemas com pais, assim, nesse sentido de você julgo, falar... sabe, Léo? Eu acho que é uma questão, assim, uma falta de conhecimento. Porque a criança, ela é formada. É um processo. Então, ela precisa de estímulo. Por exemplo, a criança não lê, ela não tem o hábito de leitura. A família nunca incentivou a criança a ler livros legais, umas historinhas, papapá. Chega lá no fundamental, a criança não sabe interpretar um texto. Ela não sabe produzir um texto, ela não sabe interpretar, ela não quer ler, não desenvolveu a atenção, foco atencional. E aí que ela começa a ter dificuldade de aprendizagem. Ela começa a ser prejudicada na parte pedagógica. E aí, o que acontece? A família vai cair em cima. Porque ele não sei o que, tal. Mas você entende que, de repente, aquela criança que tá indo melhor, não é porque a escola, de repente, é melhor. Claro que a escola contribui, óbvio. Mas, talvez porque aquela criança em casa... não é estimulada. A que tá indo bem, ela é estimulada a ler. Ela tem interesse pela leitura desde pequena, porque não é uma coisa do dia pra noite, né? Ela foi, sabe, estimulada a ler livros legais pra que a hora que chega o livro, um texto da matéria que ela tá lendo que nem é tão legal assim... Mas ela vai ler por quê? Porque ela tá acostumada, ela tem esse hábito da leitura, exemplo.
Então, sabe, você entendeu que é um quebra-cabeça? E essas dicas você fala com os pais? Falo muito com os pais. Tanto os pais dos meus atendimentos, né, nesses casos específicos, também no YouTube, né? Às vezes eu tô gravando vídeo também, eu vou gravando vídeo. Você tem um vou canal? colocando... Tenho canal, Como Diário chama? de Família. Diário de Família? Isso. Olha. Léo, você não é inscrito ainda, Léo. Não acredito. Eu vou me inscrever agora no Diário de Família. É Diário de Família por Graziele Santos, porque eu acho que eu tenho até No um YouTube outro, mesmo? né? Isso, no YouTube. É. Vai Então falando aí aí, lá velho. no canal também, às vezes eu gravo alguns vídeos com algumas dicas, assim, básicas que já fazem muita diferença. Eu não sabia dessa parte do YouTube, não é? Eu tenho... Assim, eu tô um pouco devagar no YouTube, mas eu tô postando. Não, mas é Conforme muito vai, eu importante. Vou postando, assim, alguns conteúdos. Aí que às vezes chega a dúvida da família pra mim, eu vou e coloco lá, né? Ah, tô vendo uma mocinha aqui no vídeo, gente. Olha lá. Aqui, já me inscrevi. Diário de Família por Graziele Santos. Isso. Aproveita, se inscreva no A canal gente já dela. se inscreve lá. Se inscreve no Talkcast. Já vai deixando um like nos vídeos. Acompanha mesmo. o trabalho dela, acompanha o trabalho nosso aqui. Gente, isso dá uma força pra gente comentar, né? Exatamente. Compartilhar. Se Eu não inscrever, sabia comentar. no YouTube, na verdade eu não sabia mesmo. Eu acompanhei você no Instagram, dei uma olhada, tal, no seu Sim. trabalho, conversei um pouquinho com você, mas que legal, É parabéns. que no YouTube a gente tem mais tempo, né, pra falar sobre o assunto, desenrolar o assunto. No Instagram é coisa muito rápida, Tem vários né? vídeos aqui, ó. Então Bacana. Depois eu vou ver, sim. Eu tenho 4 filhos me esperando lá em casa, eu preciso. Ah lá. Não tem. Não tem? Tô pra titio. Não acredito, Léo. Eu tô pra titio. Ah, mas logo você vai ter, você vai ver. O nome que eu mais escuto na minha vida não é Léo, é tio. Não acredito, É. Léo. Ah, então vamos lá, né, Léo? Ainda dá tempo. Nunca é tarde. Mas nunca é tarde. Ir pro homem é muito mais fácil, né? Porque o cara pode estar com 60 anos, 65 anos, pode ser pai. Exatamente. Existe, né, solução para Pra tudo. a minha pessoinha ainda. Não, calma, Léo. Vamos Você ver, é novo ainda, mas Léo. Não chegou nesse e ponto. outra, Hein? eu busco sempre isso eu vejo muito como planejamento, sabe? Sim. Essa questão de filho. Não, é total, né? Faz total diferença, assim, Grazi. Porque, na verdade, vamos falar real. Eu não estou jamais julgando ninguém, porque pode acontecer comigo, acontecer de eu, né? Sim. Eu acabar sendo pai num momento que eu não estava esperando, normal. Mas a maioria dos filhos no mundo, não é aqui em São João do Brasil, eles não foram planejados. Aconteceu. Sim. Eu acho assim, Léo, na verdade, não existe o momento certo. Se você for esperar o momento certo para ter filho, você não vai ter nunca. Mas você pode ter um Mas planejamento. tem um preparo. Por exemplo, você planejou. A Loreninha. Planejei muito, né? Você viu o Então. tempo que eu esperei. Mas eu acho assim... Mas é raro os casais que Você tem que ter fazem uma isso. certa estrutura, assim, Até porque né? às vezes não são casais, né? Nem são Tipo, casais, e acontece. Acontece. Mas eu acho que... Eu penso assim... Onde fica a educação nisso tudo? Que é muito complicado, É a questão, gente. assim, Porque já sabe? às vezes o erro tá lá na base, lá. As pessoas hoje em dia pensam muito sobre... eu preciso estar bem financeiramente para ter filho. Ah, então, é eu. Né? E assim, a gente, sei lá, não sei se a gente vai chegar num patamar que de repente você fale, pronto, nossa, agora eu já realizei todos os meus sonhos, já vivi tudo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora você vai ter filho. Não, jamais. Então, assim, a criança, ela não vai lembrar o que você deu pra ela de Até presente, porque o meu como que era a casa. Ela vai lembrar do que você foi pra ela, do que você viveu com ela. Sim, Então, muito importante isso que isso. você tá falando. É sobre isso ter filhos, é sobre legado, é sobre você encontrar, você chegar numa fase adulta e você lembrar quem seu pai foi pra você, os valores, os princípios, o que sua mãe passou pra você. Mesmo às vezes estando separado da mãe, ou a mãe do Isso, pai, o amor, da criança. o carinho, o sim. respeito, a questão assim de Proteção, caráter também, sim. né? Então é isso que você vai se lembrar e é isso que você vai levar pra sua vida, esse legado que os pais deixam. Agora, você pouco vai se lembrar do que você realmente teve. Claro, a gente vai lembrar do presente especial, claro. Mas eu acredito que de uma eles forma de dariam carinho. tudo, os adultos que tiveram tudo pelos pais, mas não tiveram afeto, eu tenho certeza que eles falam, eu daria tudo que eu tive e tenho
para poder ter um contato melhor com a minha mãe, com meu pai, ter o amor deles. E eu não tive. Eu já ouvi muito isso, Léo. E eu acho que nós somos Eu não uma fui planejado, mas minha mãe era casada com meu pai e tal, mas eu não era planejado. Sim. Aconteceu. E eu acho que a minha irmã do meio também não. Só que nunca faltou amor, carinho, Então aquele você tá afeto, vendo que não é uma aquela questão de proteção. planejamento Sim, em si? é porque é uma eu falei, questão de... acho que 99% não é planejado. Mas quando eu falo não é planejado, gente, não é no sentido de... Não querido, né? Não... uma coisa é você não esperar, não planejar. Mas a partir do momento que sabe que vai ter, tanto o pai ou a mãe, né? Amar a criança. Eu acredito que a maioria é amada pelos pais. Sim, né? claro. Agora, tem uns... eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Tem uns homens, né? Umas mulheres que... Abandona, né? Tem, né? Mas a grande maioria vem com muito amor, vem com muito carinho, E é um vem com muito ciclo, afeto. né, Léo? Vem com insegurança dos pais, porque às vezes é a primeira, né? Você tá vivendo isso? O que você tá vivendo da Léo, gestação? No primeiro assim? momento, você vê, olha como eu quis. E eu falo como se eu fosse um filha. grande pai, né? Não tenho filho, Mas né, vai gente? ser um excelente pai, tenho Mas eu já certeza. lidei com muitos casais, muitas famílias, A gente muitos vê, pais. né? É uma coisa muito corriqueira, né? Muito tempo dentro de escola, dentro de igreja, lidando com família, lidando com crianças. Então, assim, Olha como os você meus percebe. sobrinhos, né? Eu tenho você sobrinha tem neta. sobrinhos? Nossa, sério, Eu tenho Léo? sobrinha de 20 anos. Grande beijo do tio pra você, Yasmin. Te amo muito, viu? Que belezinha. E beijo pra Carolzinha também. Qual e pro que é a Davi, o idade marido dele? dela. A Yasmin tem 20 Olha anos. só. 20 aninhos. E Que parece beleza. que eu tô parece que foi ontem que eu trocava a fralda dela quando ela nasceu. Passa Aí, ó. voando, né, Léo? Não é assim? Parece que... Não, é incrível, né? Então, um grande Incrível. beijo, Yasmin, Carolzinha, que é a filha dela. Eu sou tio avô já. Olha só. E pro Davizão, que é o marido da Yasmin, minha sobrinha. Aí eu tenho um meninão ele não fez 19 ainda, 18 anos, menino maior que eu, o Cauã. E a minha irmã, que é a mãe do Cauã, teve recentemente uma menininha Alice, tá com 7 meses. Que é a Nossa, Léo, bonequinha. família recheada de crianças, olha, muito bom. Então, assim, eu sempre fui chamado de tio. Por quê? Trabalhei em escolas, estagiando, né? Dando suporte para crianças com autismo. Mesmo não tendo conhecimento, né? Primeiro ano de faculdade, já é colocado na escola para estagiar. E eu buscava aprender um pouquinho, cuidar da criança da maneira que eu sabia e através de estudos. Então era tio, só que a gente acabava sendo um pouco inspetor na escola também. Sim, Então era muito. hora do recreio, era tio. Não, o dia bem assim. todo. Tio. Os meus sobrinhos, que eu tenho desde quando eu tenho 14 anos, a minha sobrinha nasceu, eu tinha 13 para 14 anos. Então já fui tio muito cedo. E eu namorei mulheres com filhos. Ah, então... E eles obviamente, não chamavam de tio. pai, chamavam de tio Léo. Então eu tenho uma grande experiência em ser tio. Ah lá, gente. Contrate o tio Léo. Contrate o tio Léo. Ai, e é Léo. bacana isso. Então eu brinco muito. Eu sou o tiozão. Mas Eu você brinco, tem eu sou o tio da vontade de ser Suquita. pai? Ô Grazi, é o seguinte, o maior sonho da minha vida sempre foi ser pai. Ah, então você vai... Olha o meu o maior- testemunho hoje, Léo. O maior sempre foi ser pai. E o segundo, claro, casar e ter uma família, porque casamento pra mim é algo muito sério, Sim. né? É algo de dentro de mim. Eu penso isso sobre casamento. Claro que se algum dia eu casar, pode ser que não dê certo, pode. É normal, deu certo até esse momento. Separamos, normal. Mas eu tenho a vontade de casar e que o casamento seja pra vida toda. Sim. Aí eu tenho filhos com ela, sabe aquela coisa da família, do jeito que eu vivi. Constituir uma família, Minha esse é seu família sonho, né? minha mãe e meu pai era trash um com o outro muitas vezes. Mas eu amava aquele ambiente, mesmo quando os dois brigavam, minha mãe na labuta trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, fazendo de tudo pra não faltar nada em casa. Meu pai trabalhando, muitas vezes ficando, às vezes, num momento desempregado, mas eu com as minhas irmãs. Então eu cresci num ambiente bem assim familiar. Uhum. Então eu acho que isso ficou dentro de mim. Sim, Nessa questão do enraizado. afeto. São suas raízes, né, Léo? Minhas Sua raízes. essência. Então eu sempre sonhei. Só que eu sempre sonhei e não foi acontecendo. Muitas vezes eu fiquei preocupado. Meu Deus, eu já tô com
tal idade, eu tô com 33 hoje, embora pareça que eu tenha 47, Léo, né? você é muito novo 47. ainda. Você tá falando, parece que você tá em 58. Mas é o que eu aparento, na verdade. Ai, Léo, não. Você Não, tô tá brincando, eu gosto de demais. zoar comigo mesmo. Eu gosto de... Só que é o seguinte, aí eu já fico fazendo conta. Pô, eu tô com 33 anos pra 34. Tem muito Não tempo namoro. ainda. Nossa, muito Não tenho contato, né, com... Com as crushes. Tipo, não tô tendo nenhum relacionamento. Não tô namorando. Quanto mais casado. Mas a Eu hora sei que você conhecer, calma, Léo, que eu a sei que não pessoa, precisa ser você casado vai pra ser ter, aqui. óbvio. Pode acontecer mesmo, né? Ficando com a pessoa, que nem a gente tava falando antes. Mas aí eu falo, gente, eu vou ter filho lá pra... Beleza, pra uns 40 anos, vai, se for ver. Não sei, Nossa, pode você ser tá- antes, olha, pode você ser amanhã. Tá no projetando caso. pra muito longe. Não, mas Sabe quanto tempo eu namorei? É. Ó, eu conheci meu marido. Ele vai lá Olha 5 só o meses. grau. Nós namoramos 1 ano, noivamos. Em 2 anos nós estávamos casados já. Mas aí, então, 2 acontece, anos. pode Então, quer dizer, acontecer. Você pode engravidar a moça com 35, hein? Até nesse ano pode acontecer, não sei o dia de amanhã. Léo, Mas vamos jogar aqui, vai, uns 40 anos, vamos supor. Vai, menos, vai, 37 e meio. Ah, Aí, sabe o que eu queria viver? É que eu tenho uma questão de paternidade comigo. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 11 anos. E meu pai era tudo pra mim. Entendeu? Eu tinha uma ligação sua muito... referência, né? Eu tinha uma ligação muito, muito, muito grande com meu pai. Então, eu separo minha vida antes do meu pai falecer e depois que ele faleceu, né? Porque ficam cicatrizes, fica Sim. aquele vazio, aqueles questionamentos, mas tudo bem. Eu sou super resolvido em relação a ter acontecido, mas eu tinha 11 anos. Então, e acho que talvez pela paternidade dele para comigo, a nossa amizade, porque ele era muito meu amigo e eu era muito amigo dele. Que bacana isso. Eu sempre sonhei em ter viver filho, isso. em poder dar pro meu filho o que eu não tive com meu pai. O que eu tive Mas e, foi e cortado, mais, né? foi cortado. Então já teve, nossa, um momento de desabafo aqui, não foi nada programado isso aqui. Gente do céu, eu estou Tá vendo? É no meio de uma a terapia terapia familiar. faz isso, viu, Terapia gente? familiar de né? É terapia familiar da família do futuro que vai ser A construída. família do futuro. E aí o que acontece? Só que aí não foi acontecendo, eu também não fui buscando, porque as coisas têm que ser naturais, né? Sim, é. Tem que ser naturais. Já tive Ou um noivado. Não, Léo, pode ser intencional também. Aquela malícia, Eu já fui noivo, acabou não dando certo, separei e tal. E o que acontece? E várias vezes eu me peguei meio triste, meio frustrado em relação a isso, porque tipo assim, eu queria curtir, eu quero curtir o meu filho. Eu quero que quando ele tenha 10 anos, eu esteja bem, de saúde, eu esteja... Sim. Claro, que aí eu tenho que cuidar da minha saúde, isso eu sei, isso é o básico. Responsabilidade É o sua. básico, para com o meu corpo, para comigo mesmo e tal. Só que eu queria que quando ele fosse adulto, eu estaria firmaço, eu queria viver toda uma trajetória que eu não vivi com meu pai. E poder proporcionar isso pro meu filho. Eu sempre quis ter filho. Quando eu falo filho, pode ser homem, pode ser mulher. Claro que um menino é uma questão especial pra mim por causa Do seu pai. do meu pai e de mim mesmo, né? Da nossa relação. Mas, filha, eu amo, assim, eu gosto demais. Então, não sei. Eu tô num momento que eu não sei se eu vou casar. Eu não tenho mais aquele negócio de... Não aquela coisa de frustração, tá? Eu sou frustrado Não. porque o amor não é para mim. Não, nada a ver. Eu acredito muito no amor. Eu acredito Léo, muito no que amor. Às vezes a hora Só que que eu você não tiver tô mais aquela coisa que a hora eu que você tinha estiver de mais preocupar. caminhando, focado em outras coisas, de repente... Sabe, eu tenho uma pessoa que eu Mas era os admiro muito. maiores sonhos da minha vida é casar e ter filho. Ter Ela filhos, fala, construir eu vou uma correndo família. no meu foco, nos meus objetivos, nos meus sonhos, e a pessoa que for comigo, que, tipo assim, né, que for ser meu marido, ela vai caminhar junto. De repente eu vou estar correndo, ela vai estar correndo também, a gente vai se esbarrar, Sim. se encontrar e dar certo. Então não é muito uma questão de idade, é E uma eu ainda questão tô muito cru no sentido de estrutura mesmo, sabe? Claro que é o que você falou. E é o que eu vivi na minha família. Minha família nunca teve posses, nunca foi bem de grana, nada. É uma família muito digna, mas muito debaixo da luta mesmo. Daquela coisa, às vezes nunca passamos fome, mas aquela coisa contada, tudo mais simples, tudo dado pelas pessoas, assim, de brinquedos, essas coisas, bem assim, bem simples mesmo.
Mas, meu, era muito gostoso. A Ai, minha é família era maravilhoso. muito... E Gente, às olha vezes só o mundo que tava acabando, eu brulho- tava que bem. brilho que você fala da sua família. E não é sobre o Meu, que vocês tinham, é sobre o que vocês viveram. do que a gente era. E eu Oi. sempre sonhei com isso, entendeu? Só que falando daquilo que eu falei, pra deixar você falar, que na verdade você tava falando, aí agora A você gente fez abriu uma pergunta. um parênteses pra terapia do Léo. Abriu uma bolha aqui, Olha, pelo o amor Léo de Deus. compartilhando a terapia. Mas eu não tenho... Se for olhar pela questão de planejamento, eu não tenho condições no momento. Uma que eu não tô com ninguém, óbvio, né? Vou enganar, não tem como, né? Não tem mais. Pai solo. Pode acontecer. E eu cuidaria da melhor forma Sim. possível. Só que eu não tô no momento de... Eu não tô estruturado pra ter um filho agora. Eu chuto, acho que tem que as ter... coisas têm a hora certa. não Você é um porque cara pode centrado, acontecer... né? Que vai acontecer que eu desse tenho que jeito, fazer né? ser sem planejamento algum. Exatamente. Acho que tem que ter um tipo de planejamento. Já que eu não tive até agora, então por que eu não vou? Então assim, não sei se vai vir cedo, não sei se eu vou ser pai, mas o sonho eu tenho. Se você tem um sonho no teu coração... Eu não tenho mais aquela vai pira alcançar. aquela... Aí tem que ser Me agora, fazia mal. né? Não é que tinha que ser agora, mas eu ficava preocupado, porque eu falei, eu não tenho nem... Mas Léo, você é eu não bem novo ainda. Eu não visualizo nem uma data próxima, no sentido de ano, de E de repente 2, 3 anos. acontece, você não tem... Não é algo que a gente tem controle, Léo. Só que antes eu ficava preocupado. Às vezes até o final desse eu tô ano ficando ainda velho você e acha tal. crush. Oh, Jesus Vai amado. saber, Léo, calma. Será que eu acho uma louca, uma doida assim? Deve ter. Assistindo aí, gente, quem quiser se candidatar, o Léo está aqui disponível, tá? Se o Michelzeira tivesse aqui, não sei se você viu nos outros talkcast, ele faria a propaganda do Léo. Ele fazia pra zoar comigo gente, aqui. tá vendo? Olha, É o que você fez sem querer, sem saber ele tá agora. Lá, ele está disponível, quer casar, é um homem trabalhador, honesto, quer Menino ter pra filhos. casar. Então, quem você que assimilou, que você É. também tem essa vontade, siga o Léo pro Instagram. Poucas pessoas têm essa vontade hoje. Eu acredito que não. Eu acho que as pessoas são feridas. Diferente. Eu posso falar? Eu me sinto... Quantos anos você tem? 28. 28. Eu me sinto numa lacuna mesmo, num hiato. Porque a nossa geração, você é 5 anos mais nova que eu, mas pegou um pouquinho do que eu Sim. vivi, na década de 90 lá, tal. Eu sou eu sou de 88. Parece que eu tô num outro mundo hoje. Com certeza. Então eu tô no meio desse totalmente ato. diferente do que a gente foi criado, do que a gente acredita. Eu não né? estou julgando, tá? Porque as gerações vão mudando. Sim, mas é muito tanta diferente. parte de tecnologia, as redes sociais. Não tô falando das redes sociais, não tô falando nada disso. Tô falando do olhar à vida. Da forma que as Total. pessoas veem a vida. Questão de, sabe, é assim. A nossa geração foi uma geração, muitas vezes, a maioria, que foi aquela geração assim que tudo tava descobrindo a tecnologia, tudo era novidade. Nós fomos criados na rua, brincando, Nossa vida. convivendo. Era uma outra realidade. E isso foi muito valoroso. Não tem uma pessoa que eu converso que não olha pra trás e fala, ai, que delícia aquele tempo de brincar na rua. Natal chegava aquele, né? Porque a gente ganhava o presente no Natal, não era aquele presente. Sim. Ai, sei lá, esperava o Natal. Hoje em dia, você acha que você não espera Natal? Léo, não precisa esperar, tem presente toda hora. Come que você ganha um presentinho, filho. Justamente. Né? Então, assim, É a barganha, né? barganha. É a lei nossa geração não. A nossa geração esperava pelo Natal. A nossa geração brincava na rua, tinha vivências. Não, Grazi, era totalmente diferente. A gente chegava em casa com os tampão do dedo estourado. Bem assim mesmo. Hoje a criança sabe que é um tampão do dedo estourado. O que é isso? Criança sabe. A gente é da época do mertiolate, quando ele ardia. Que, gente, pelo outra amor de Deus. raça, Não, gente. é totalmente diferente. Eu acho Exato. que tudo tem as suas partes boas e ruins. A nossa também era uma geração muito mais preconceituosa. Sim. Né? Não havia tanta informação. Na verdade, eu acho que não tinha informação, não tinha muito conhecimento, mas era uma coisa muito raçuda, né? Não que tava certo, mas era aquilo assim, eu te Na zoava, raça. você me zoava. E aí essa parte Aí- é verdade. aí Tipo, eu a gente não tinha... aprendi a me defender já na hora. Eu acho que a gente... Nós nos tornamos mais também seguros, mais assim, fortes. Guerreiros, vai à luta, vai atrás. Porque quantas vezes a gente... Eu Na tenho rua, certeza que tinha você brin- também Você tinha que falar. ficava mal com alguma coisa que falavam pra você, mas aí você já... Na verdade, Dava na uma rua, outra. a gente aprendeu a solucionar os problemas. Sim. Você tinha que resolver ali, né? É cair Mas e a levantar. grande questão, Léo, na minha opinião, na verdade é assim, ó. Nós não tivemos, a grande maioria da nossa geração, não teve de tudo. Não teve de tudo. A parte
financeira, material, foi um pouquinho mais escasso, vamos dizer assim. Cada um no seu... Bota escasso, né? Cada um com as suas experiências e tal, mas foi uma coisa, como eu falei, presente a maioria das vezes era no Natal, o aniversário era mais... O Natal era um evento. O aniversário era mais simples, não era? Era aquela coisa com pãozinho com carne moída. Eu fiquei com uma raiva que uma vez meu aniversário caiu bem no dia da Páscoa. Eu não ganhei brinquedo, eu ganhei só ovo de Páscoa. Não. Gente, era 2 datas em uma pra mim. O povo é ruim. Eu lembro até hoje que eu cheguei num primo meu, criança, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Ele chegou com um ovo de Páscoa pra mim, aí ele falou, parabéns. Eu falei, outro Nossa, ovo? Mas o que é agora? Minha mãe, cala a boca, moleque, fica quieto. Que falta de educação. Mãe, mas ovo de novo? Eu tô fazendo aniversário. Pô. Tipo assim, eu quero brinquedo. Até porque... eu não tinha brinquedos novos. Você esperava o aniversário, né, pra ter isso. Pra ter alguma coisa diferente. Mas era assim, a nossa geração era essa. Então, nós não tínhamos, assim, aquele monte de coisa, ganhava um monte de presente. Então, a nossa vivência ali. E agora as crianças de hoje é o contrário. Os pais, que hoje somos nós, a nossa geração, quer fazer o quê? Quer dar o que não teve, que é a parte material e financeira. De brinquedos dá tudo que a criança, que você não teve. Ela quer dar, Sim. A gente quer dar. Mas falta a parte de vivência, a parte de memórias, de experiências com a família, de experiência de brincar, de viver, sabe? Pra ter lembranças, né? Exatamente. Então você percebe que uma geração, ela deixa, entendeu? Ela deixa marcas na outra. Então o que faltou pra você, você vai dar pro seu filho, mas ao mesmo tempo as crianças de hoje não têm vivências como nós tivemos. Conclusão, não estão sendo uma experiência de vida, uma formação diferente da nossa que nós tivemos. Isso é natural. Porém, eu acho que falta, né? A gente quer sobrecarregar tanto com as coisas que às vezes falta nas experiências. Grazi, por isso que eu falo, na hora do planejamento que você fala, claro que nós temos que ter. A gente não vai ter um filho assim, né? A Deus dará. Claro que a gente vai planejar, a gente vai... Se não planejou, vem o que vai fazer realmente essa criança ser feliz, nascer, ela se sentir viver, aceita, se desenvolver. É o que é quem você é. Sim. E quem que você é? É aquilo que você viveu. Você é o resultado da sua infância, Léo. Você é aquilo que você viveu na sua infância. Então, tipo assim... Tá que minha infância foi boa, então, ou ruim? Você que pode falar. Então, quer dizer, não é o que você tem. O que você tem vai ajudar. Então, por isso que a gente trabalha, a gente vai fazer o melhor para nossos filhos mesmo. Tem que fazer o que a gente puder. Né? Se puder pagar uma escola boa, vamos pagar uma escola boa. Se eu puder dar pro meu filho um presente que eu não dei, um brinquedo, mas legal, não tem nada demais com isso. Mas o essencial mesmo são outras coisas, né? É o ser pai. É o ser pai. É ser mãe. O brincar junto. Sim. Você perguntar pra criança, o que você prefere? Você brincar com esse brinquedo ou você brincar com o seu pai de alguma coisa? Ela vai escolher o brincar com o seu pai. Principalmente se essa criança não tem tempo com o pai. Não, eu sou a prova disso. Meu pai fazem 22 anos que meu pai faleceu. Toda vez que eu falo dele, é com, que nem você falou, é com um brilho, é com algo assim que sabe, me levanta, me entusiasma, sabe? Porque assim, ó, eu lembro, eu tinha 11 anos, eu tô com 33, 22 anos. Mas eu lembro de cada momento que eu passei com meu pai. E posso falar? Meu pai, você acha que meu pai dava brinquedo, comprava brinquedo? Não tinha dinheiro, não. Mas o que eu tenho de lembranças positivas com meu pai não está escrito. Meu pai, ele era uma pessoa que ele fazia do simples algo extraordinário para mim e para minhas irmãs. Olha que entendeu? delícia. E é isso que por te causa marcou, dele. Né? Por causa dele. Então, aonde que ele estava, eu estava atrás. Semana passada eu falei eu gravei o Talkcast bem no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe, por outro lado, trabalhando, guerreira demais. Aí eu falo, só tô aqui por causa dela, entendeu? Então são duas situações diferentes. A minha mãe e meu pai. É o que você viveu, é o que Só você que minha mãe ia aprendeu. fazer unha na casa das vizinhas, meu pai trabalhando, eu tava na cola dela também. Porque ela não tinha com quem deixar. Sim. Né? Então era tudo mais difícil antes, só que a minha família pegava esses momentos difíceis e a gente fazia, os meus pais, e a gente entendia como criança também, a gente não reclamava não, a gente fazia cada lugar um lugar para brincar, para se divertir, e hoje, era Léo, muito olha lúdico, que interessante. era muito lúdico, a gente inventava coisas para fazer. Hoje, quando você tem um desafio, eu tenho certeza que ao invés de você de repente fugir, você faz limão da limonada, porque não foi isso que você aprendeu? Eu vou para cima, eu tenho essa característica no sentido do que
Já caí, entre aspas, várias vezes com projetos, com sonhos, com objetivos. O Talkcast mesmo é um projeto que eu comecei, tivemos que parar, não teve outra situação. No momento da segunda onda da pandemia que a gente teve que parar, eu tive que parar com o projeto, mas meu coração doído, sabe, me sentindo frustrado. Eu tô aqui de novo. Eu tô aqui. Então, assim, é isso que eu sou. É o resultado, eu vou tentar. Eu vou. Agora, se você imagina se você fosse aquela criança que, infelizmente, muitas são hoje em dia, que elas são. As famílias, né, os pais, muitas vezes, evitam ela passar pelo problema. Então, ao invés de ir lá, olha, filho, nós temos esse problema. Ou a criança mesmo, surge um problema. Ao invés de enfrentar ou pensar juntos uma solução, ou fazer do limão uma limonada. Mesmo se estrepar, mas pra ter a experiência. Aquela coisa, vamos rir do erro? Sim. Ou então, como que a gente vai resolver isso juntos? Enfim. Sim. Não, a gente faz o que com as crianças? Vamos evitar a frustração. Como que essa criança lá na fase adulta vai enfrentar os problemas? Porque todo mundo tem, Léo. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafios no dia a dia. Vão ser pessoas Sabe, frágeis, né? E é o que acontece, a gente já vê isso. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, seu filho caiu, tava aprendendo a andar, caiu. Ou caiu não, aquele tombo que se arrebenta, mas caiu no chão. Caiu aprendendo a andar. A pessoa vai lá, o pai vai lá, a mãe vai lá, levanta, aí filhinho, não foi nada. Tá aprendendo a descer do sofá, cai, deixa ele descer. Deixa ele descer. Você vê que não é uma coisa grave que pode acontecer. Deixa ele se desenvolver. Exato. Deixa ele passar por dificuldades, porque isso vai fazer com que a criança seja forte. Vai moldar a personalidade dela. Às vezes a gente acha dela. que a criança, que é o adulto, é na hora da fase adulta. Aí chega adolescente, a criança chega adolescente, a mãe e o pai chegam pra mim e falam assim, Gra, porque ele não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, blá, blá. Mas, na verdade, Léo, não foi ensinado. Não é um passe de mágica. Não é Tem assim, que se criar um hábito, né? Agora você vai ser maduro, responsável, vai resolver seus problemas, porque tá na idade. Gente, não, é na infância. É um alicerce pra vida. É na infância que aprende a resolver problemas. É no parquinho que aprende a compartilhar, a brincar. Gente, é isso. É na infância que a gente aprende a ser gente. Aí depois a gente só evolui. Mas é na infância, é nesses pequenos problemas que a gente vai aprendendo pra quando chegar aos grandes a gente tá preparado, entendeu? Então a infância é muito importante. E aqui em São João, quando meu pai faleceu, depois de 3 dias que a gente mudou pra São João, meu pai faleceu. Aí, como eu perdi a minha referência de homem, de aquela referência paterna, aí eu já comecei a trabalhar com 11 anos. Olha só. A minha vida mudou completamente. E muitas coisas eu fui aprendendo, aquilo que ele não me ensinou por causa da idade e tudo. Eu fui aprendendo na rua. Então a minha escola também, claro, minha mãe batalhadora, mas a minha mãe, ela o tempo dela era trabalho. Por quê? Porque é a forma de proteger a gente que ela tinha. A forma de amar a gente era prover, né? Era prover. Ela não queria deixar faltar minha mãe nada. provia, sempre proveu. Sim. Pra não deixar faltar nada. E eu ficava, era escola e depois brincando na rua. E na rua, meu amigo, é o que falta hoje. As crianças estão muito fragilizadas hoje, não estão? A rua, porque não tem aquela questão. Você não tem escola. A rua é aquilo, né? Bate de frente. E a rua, o que é a rua, gente? A rua é a escola, a rua é a rua mesmo ali da sua casa, a rua é a vida em sociedade, isso é rua. Com seu é a hora coleguinha, que você sai pra com um fora amiguinho. da sua casa, da sua Habitar, bolha. né? Cara, você já tem que enfrentar os problemas, entendeu? Então, eu acho muito, muito importante. Só que aí é o seguinte, Léo, o que você vai levar pra rua? Como que você vai enfrentar os problemas? A maneira que você vê sua mãe enfrentando, a maneira que você vê seu pai enfrentando, o que te ensinaram. Ou a sua avó, ou com quem quer que Então, seja que a pessoa... Foi vivenciado. Agora, se você não aprendeu nada dentro de casa, você sempre foi super protegido, as pessoas evitaram te frustrar. Chega na rua, chega no mundo lá fora... Não é bem assim. E aí você sofre. Aí você vê muitos casos assim, cara, a pessoa fica mal, a pessoa não sabe como resolver, a pessoa não sabe nem o que tá acontecendo. Aí entra também a inteligência emocional, que a gente também a nossa geração não teve. E eu acho importante ter, sabe, essa questão de como que eu resolvo isso, o que eu vou fazer com essa raiva, o que eu vou fazer com esse sentimento. Isso tudo é inteligência emocional. Então, assim, e aí? Entendeu? E aí, o que você vai passar pra essa criança, pra ela lá fora viver a vida dela, mas de uma forma legal, de uma forma positiva, de uma forma, assim, de ter qualidade de vida e não sobreviver apenas, né?
mas ter, assim, resolver esses problemas. Então, é tudo na infância, é tudo dentro de casa que você vai ser ensinada nos seus primeiros anos de vida, na sua realidade ali no comecinho da vida, né? A gente tem alguns estudos que falam até 7 anos. Até 7 anos você é formado, você é moldado. Isso. Depois você começa a repetir padrões, né? É claro que você pode mudar, você pode se transformar, óbvio, mas até os 7 anos essa personalidade é formada. Então, olha como que é sério. É muito sério. É muito sério. Deixa eu ler algumas perguntas que mandaram pra gente aqui. Pode ser? Claro, vamos lá. Então, assim, ó, e a gente, até pela questão de tempo mesmo, né? A gente vai eu vou tentar fazer todas as perguntas, tá? Sim. E aí a gente você responda de um jeito, assim, objetivo, mas que a pessoa entenda a importância do que você vai responder. Só pra gente tentar deixar todo mundo feliz aí. Sim. Tá? Vamos lá. Tem algumas perguntas que a pessoa não quis. A gente prefere aqui não citar nomes, porque às vezes a pessoa pode ter algum constrangimento. Pessoal, né? Pessoal. E são perguntas pessoais, né? Como saber. Falar um pouco de transtorno na criança. Como saber se a criança tem algum transtorno ou síndrome? Olha, na verdade, para você saber com certeza, você precisa procurar a ajuda de um médico profissional. E já vamos emendar essa. Quando procurar um profissional, assim? Então, você tem que procurar um profissional. Se você tem dúvida, na verdade, desde o pediatra, ele já pode te orientar, né? Na consulta com o pediatra, se você relatar algumas observações, até mesmo depois com a questão de você observar em casa. Então, assim, é difícil de falar porque não sabe se a síndrome, ou, né, vamos dizer assim, o transtorno que a pessoa está se referindo. Mas você lida com crianças que têm quais tipos de transtorno? Olha, assim? Atualmente eu atendo crianças com, né, o autismo, o TDAH, o TOD, né, que são transtornos, assim, cognitivos. E, assim, algumas em fases de avaliação ainda. Você né? tem visto evolução? Sim, a gente consegue ver muitas evoluções. Deve ser uma alegria imensa para você e para a família, né? Muitas vezes as pessoas acham que é um rótulo, né? Ah, fulano tem, sei lá, síndrome de Down, então ela vai ser assim para sempre. E não é verdade. Essa criança bem estimulada e com profissionais capacitados, ela pode evoluir muito. Ela pode ter uma qualidade de vida top, vamos dizer assim. Então, para identificar, gente, é muito fácil. Você tem dúvidas, procura-se um profissional. Se você tá gerando uma dúvida, então o que são comportamentos Pode ser trejeitos, atípicos. Comportamentos, o olhar. Eu percebo que a minha criança, ela tem muita dificuldade de parar por mais de 5 minutos fazendo alguma coisa. Então, até mesmo brincando, ou então ela brinca só com um objeto, fica muito tempo só com um objeto. Comportamentos que, naturalmente, qualquer pessoa, qualquer pai e mãe... consegue identificar. Fala, isso aí parece que é esquisito. Ele pega um brinquedo, fica só com aquele brinquedo, passa horas. Ou então, nossa, ela não consegue se concentrar em nada, fica o tempo inteiro, assim, pulando, não consigo nem falar com ela porque ela tá sempre desconectada. Então, assim, perceber um comportamento atípico, leva o pediatra, pede uma... como chama agora? O encaminhamento para o neuro, né? O neuropediatra, que é o ideal. E aí você faz esse acompanhamento, psicólogo, né? Então, a professora da escola também pode orientar, pode perceber melhor, porque daí tá no meio do todo, né? De várias crianças. Então, ela também pode fazer um relatório para te falar o que ela observa, quais são os comportamentos atípicos que, de repente, ela também tá observando. Então, é um trabalho em conjunto. E é muito importante a ajuda de profissionais para identificar. Perfeito. Tem duas aqui que a gente pode encaixar. Como lidar com a birra ou como fazer a criança te obedecer. E tem uma aqui que aí entra com o que a Ana Matheus Beatriz perguntou. O que fazer quando a criança não aceita ouvir não? Então as três são parecidas, comportamentais. né?
Então, Léo, na verdade não existe uma receita mágica, porque senão seria muito fácil. Aham. Que Mas essa é a receita que todo pai queria, todo mãe mundo queria. faz X isso. É. Mas na verdade não tem. Então, Até porque cada ser humano é relativo. é Né? muito importante você conhecer a criança. Então, você identificar, de repente, qual é a personalidade. Hoje a gente tem testes na internet mesmo que você pode fazer do temperamento da criança. Então, vai te ajudar e vai facilitar demais essa questão. Então, e também entender que fase que a criança tá passando. Entendeu? Então, ela tá com 2 anos. Então, nessa fase dos 2 anos, qual que é o desenvolvimento que ela tá passando? Essa criança com 2 anos, por exemplo, ela quer ter mais autonomia, ela tá descobrindo o mundo ao redor dela, e de repente ela quer fazer, porque ela descobriu. E aí, sabe quando a pessoa te ensina, olha isso aqui, Léo, que legal esse celular, cara, é muito legal, tal. Aí você fala assim, agora é minha vez, deixa eu ver. Não, mas eu quero ver na minha mão. É uma criança de 2 anos. A gente tá mostrando o mundo pra ela, de repente ela quer pôr o sapato sozinha, ela quer comer sozinha, ou ela quer comer só o que ela quer. Ela anda e ela não percebe o perigo do que é uma escada, por Ela nem exemplo. sabe Ela vai o que ela não perigo, sabe o né? que é. Então, assim, Ela só quer andar. Então, eu acho que, assim, é tudo... você conhecer primeiramente a fase que a criança tá, estudar realmente. Hoje em dia tem na internet Hoje tem muita informação. muita informação. E também, assim, olha, conversar, você entender, olha, se você não for comer agora, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou guardar essa comida e a hora que você tiver fome é essa comida que você vai comer, ou então você, entendeu? E não oferecer, por exemplo, a criança não quer comer nada agora. Aí ela não almoça. Aí você vai lá e dá um Danone pra ela depois. Entendeu? Então ela vai... a criança, ela é inteligente. Então ela vai perceber que se ela não te obedece, ou ela não faz o que você quer naquele momento, ela vai observar. Então ela vai te testar também. E aí depois? Qual É a questão do... às vezes os pais acabam reforçando algo negativo. Reforçando. Que é o reforçamento, né? Tipo assim, inconscientemente você tá reforçando. Então tá bom, não come mesmo, porque depois eu vou te dar um danoninho. E ela vai sendo condicionada. Então ela sabe, eu não vou comer, porque depois ela vai, né? Ela vai perceber. Vai perceber. Que ela vai ganhar um Danone, uma bolacha. Por que eu tenho que comer? Olha, você vai comer porque você vai ficar forte. O que tá deixando essa criança, de repente, distraída? Ela comeu alguma coisa antes? Será que ela realmente não tá com fome? Ou será que alguma coisa que ela não tá gostando? Entendeu? Investigar, entender a criança, o que tá se passando naquele momento. Eu acho que essa é o principal. É você buscar o conhecimento. O que tá acontecendo com essa criança? Será que é a comida que é alguma coisa que ela não gosta? Será que o momento tem muitos estímulos? A criança tem brinquedo perto, tem uma coisa ou outra perto. Ela não vai querer comer se tem vários brinquedos ali disponíveis. E a área da comida também, por exemplo, vai ser na cozinha, também tem que, eu acredito né? Eu não tenho muita autoridade para falar, porque eu não sou pai e tal. Mas pelos aprendizados, tal, no sentido do que... Tem que ter o estímulo para a pessoa comer, né? Eu vejo às vezes mãe fazendo carinha nos legumes, fazendo um jeitinho. Isso funciona assim? Funciona muito. A criança tem que ser estimulada, o ambiente dela comer, para que comer seja algo que ela entenda, gostoso. Porque ela não sabe que é importante comer, né? Então, assim, olha, come pra você vai ficar mais forte, você vai conseguir correr mais. Nossa, eu fazia isso muito com as crianças. Eu lembro um dia que nós fizemos na escola, Léo, um bolo de couve. Imagina um bolo ruim. É um bolo de couve, né? Não é um bolo de chocolate, não é um bolo de cenoura, é um bolo de couve. Porque nós tínhamos uma linha lá de alimentação saudável. Então eu fiz um bolo de couve, caprichado, junto com as crianças da aula de culinária. Aí, beleza, o bolo ficou pronto, o bolo ficou verde, porque era de couve. Mas assim, gente, vamos ser sinceros, né? Até eu não tinha muita vontade de comer. Aí as crianças também não tinham muita vontade de comer. Mas eu falei, gente, né, não vamos jogar o bolo fora, eu vou comer. Mostrei pra elas que eu estava comendo o bolo, olha que delícia, vamos ficar forte. Ai, ninguém comia, Léo. Aí eu falei, gente, sabe quem come esse bolo? Esse bolo não é de couve. Esse bolo é bolo do Hulk. É o Hulk que come esse bolo. Quem quer ficar forte aí? Meu Deus, eles comeram a galerinha. Por quê? Porque eles queriam ser o Hulk. Então eles começaram a comer o bolo, porque todo mundo queria ser o Hulk, todo mundo queria experimentar o bolo do Hulk. E nem vem criticar ela, gente, falando que ela mentiu pra criança, falando que era o bolo do Hulk, porque Papai Noel
não existe e as crianças acham que é tem. o mundo lúdico da criança. Claro, então, às vezes, a gente isso faz parte. Faz parte. A gente tem que, às vezes a gente quer ser tão racional, mas é tão gostoso esse mundo lúdico de super-heróis. Então você incentivar a criança, olha, vamos comer que é do Hulk. Gente, isso pra eles é vida. É fortaleza, assim. Então eles gostam, eles querem. Então deixou tudo mais legal, mais assim, engraçado. E eles comeram. Claro, não foi o estímulo, come né? tudo, não é é o isso. estímulo. Mas eu gostaria que eles tivessem. Eu queria que eles experimentassem, né? Então eu acho que você tem que ligar o bom senso, o equilíbrio. De entender, ter o conhecimento do que realmente está se passando naquele momento. E também fazer da hora da comida ali um horário legal, sabe? E tomar cuidado com isso. O que vem antes, você tá comendo muito antes, né? Ou então você tá fazendo trocas, sem perceber, né? E o comportamento é isso. É você entrar no mundo da criança. Você, sabe, entrar no mundo daquela criança e entender o que ela tá pensando e conseguir... Sabe, você vai conversar com uma pessoa, o que você procura fazer? Você vai falar a linguagem da pessoa, não é? Você nunca vai chegar numa pessoa e querer que ela te entenda. Sim. E vai falar inglês com uma pessoa que não fala inglês, por exemplo. A criança é a mesma coisa, gente. Vamos entrar no mundo dela. É que às vezes a gente esquece que a gente já foi criança, Já né? foi criança. Vamos entrar no mundo dela, vamos entender o que essa criança tá querendo, o que essa criança tá dizendo. Porquê que ela tá querendo. E fazer ela entender, porque é tudo tão novo pra ela. Sim. Será que ela não tá querendo porque ela não entende a importância? Como que eu posso fazer ela entender que é importante? Por exemplo, o bolo de couve. Por que é importante, de repente, a criança comer um bolo de couve? Não é pelo bolo de couve em si, mas a gente estava tentando falar sobre alimentação saudável. Gente, eu vou lá fazer um cartaz pra criança, explicar os componentes que tem. Ela vai dormir. Ela vai começar a fazer birra. Nem entender, vai Léo. começar... Resumo da ópera, elas iriam ficar fortes, nutridas, não é isso? Quem que é forte e nutrido? O Hulk. Resumo da história. Entendeu? Então é entrar no mundo da criança, fazer que ela um mundo entenda, lúdico, né? Porque ela não nasceu sabendo. É a gente que ensina. Fechou. Balbino Ana Carolina pergunta: como você imagina que serão os próximos passos da escola pós-pandemia? E aqui também tem uma outra pergunta relacionada a isso. Acho que pergunta quais os efeitos, é isso? Quais os efeitos da pandemia na educação das crianças? Sim, isso é uma dúvida muito frequente dos pais, né? Inclusive a gente recebeu de uma família. Eu acredito que nunca mais vai ser o mesmo, né, Léo? Não vai ser, né? Hoje em dia as coisas, né, são muito mais... O que dá pra fazer online, a gente vai fazer online. Não vai voltar a ser exatamente o que era antes. E as crianças, em contrapartida, gente, elas vão ter uma experiência incrível, né? A gente, na nossa época, não sei se era essa época de aula de informática. Nossa, aquele computador enorme, aquela tela. E você ia lá só pra digitar alguma coisa, né? Era uma vivência totalmente... Agora eles não, imagina, tem criança que com 3 anos tava tendo uma aula online. Não, tava dando a aula online que essa criança tava, né? Na verdade, ela tava dando pra mim, né? Sobre tecnologia, sobre computação. Gente, com 3 anos... Essa criança de 3 anos, eu era o aluno dela. Tá vendo? Por isso Ela que ela tava ela busca. Justo. Então, assim, tava tendo uma aula online. Então, você imagina como que vai ser... E ela me ensinou como entrar também, esse lá. negócio de Skype, tem uns negócios aí que entra lá pra fazer palestra, aula online. E eu vou saber isso aí. Exatamente. Então, imagina essa criança no futuro. Ela vai ter uma experiência tecnológica muito melhor Sem do dúvida. que nós tivemos. E o futuro é tecnológico, né? É digital. Então, isso é muito bom, é muito positivo. Porém, agora nós precisamos avaliar como que vai voltar. Porque deixou lacunas, né, no aprendizado. Não adianta que não foi a mesma coisa. As crianças não aprenderam da mesma forma. Até porque os pais não são professores. Aí entra aquela questão da parte técnica, da pedagógica. Os pais não são professores. Por mais que muitos pais e às vezes estão trabalhando, eles não estão com tempo para... Não conta do conteúdo. Tem os outros afazeres da casa, mãe tem os outros afazeres da casa. Mesmo que dá uma atenção pro filho... Perde, né? Perde, o que não é a mesma teria coisa. Na escola. Então tem sim uma lacuna, tem muitas e muitas crianças que nem sequer conseguiram acompanhar, o conteúdo já foi E elas passaram de ano? Adaptado. Como que o Estado, você sabe sobre Olha, isso? Léo, eu não tô meio por fora. Eu não sei como que tá o Estado, né, a parte estadual, né, de escola estadual. Eu acho que entregaram as tarefas e passaram de ano, né? Mas eu acho que tinha que entregar alcançar uma porcentagem, uma porcentagem ali, e passava, não interessa se aprendeu ou não. Isso é... Então, o conteúdo já foi adaptado para online, então, ou seja, foi provavelmente resumido. Aí tem crianças, adolescentes que nem sequer acompanharam esse conteúdo reduzido. Então, a gente vai ver daqui a uns anos. Né? Vai ser prejudicado. Então, o que vai fazer realmente essa criança não ser prejudicada mais?
é a hora que voltar. É a hora que agora, né, que as escolas estão voltando, aqui no estado de São Paulo, principalmente, que é obrigatória agora a volta, né, a escola, de um modo geral, tá preparada para receber essa criança. Adaptada, né? Adaptar o conteúdo, fazer realmente uma retomada, no sentido, assim, de voltar mesmo, o que importante que ficou para trás, fazer realmente, assim, uma prévia, realmente, assim, um resumo, uma adaptação, como se fosse 3 em 1. Então, vamos supor, um aluno de terceira série, de repente ele tem que rever algumas coisas da segundo ano, pegar o primeiro ano. bimestre, nossa época era bimestre que falava, né? Pra, tipo, talvez rever, pegar 3 meses pra rever o conteúdo. E ver o que é importante, né? Otimizar o tempo com qualidade de ensino. E é claro, a gente sabe que isso muitas vezes não acontece, mas olhar para cada aluno, ver suas dificuldades e procurar buscar. E aí entra a família também, né? Para ajudar, ou com uma aula particular, ou até mesmo em casa, no horário da tarefa. Então, eu acredito que vai ser um trabalho em equipe. Porque realmente houve, sim, bastante, na minha opinião, bastante prejuízo, sim, na educação. Porque como você deu o exemplo do bolo de couve, que você foi muito inteligente de inventar, o Hulk come esse bolo, por isso que ele é forte e tal. Eu acho que na educação em geral, desde de infantil até ensino médio, a escola, mas isso é uma coisa muito mais lá embaixo, né? O buraco, o problema. Gente, precisaria ter isso que você fez com o bolo de couve em cada fase da escola, no sentido do que adaptar a criança aprender com gosto, aprender com alegria, aprender com entusiasmo, sabe, passar o conhecimento de uma outra forma. Léo, pra te falar a verdade. Mas aí eu sei que o buraco é muito mais lá embaixo. Muitas famílias hoje, isso é um outro assunto que a gente pode abordar mais pra frente, né? Que é muito um outro momento, mas quadrado, hoje em dia existe muito a questão do homeschooling, né? Então as pessoas querem aula em casa, tem muitas famílias brigando, inclusive, por esse direito. Em alguns estados, eu acho que, se não me engano, se eu não estiver errado. Mas isso para escolas públicas também ou não? Pra só todos. A família escolhe, ela quer ter aula em casa. Em Santa Catarina, eu acho que já foi liberado, eu não tenho certeza. Mas por quê? Porque acredita-se que o ensino que nós temos hoje, é falido. É falido. É falido, você não isso usa é pra óbvio. Nada. Simplesmente assim. Tudo que você aprendeu na escola, a grande parte... Gente, todo ano era verbo to be. Pergunta se depois eu lembrava o que era verbo to be. Sabe o que as crianças, os adolescentes aprendem na escola? A decoreba para passar de ano. Era o medo de repetir de ano. Não era nada, o aprendizado nada mesmo. Funcional, né, pra vida. Por isso que eu falo, né, acho que nas escolas tinham que ter isso que você falou educação também. financeira, música, inteligência emocional. Eu acho que é importante a música inteligência. Algumas escolas têm já, né? Mas, por exemplo, não sei. Então, assim, coisas Algumas da vida, né? Então, tipo, português, matemática, inglês e tal. Mas inteligência emocional, educação financeira, isso é pra vida. E não é isso que acontece. Então, essas famílias brigam porque elas acham que não é justo a criança passar, sei lá, 17, 16 anos na escola, que é um grande tempo. Isso aí crua. E outra, ainda mais no mundo tecnológico, Grazi. E sair sem despreparada pra vida. Por quê? Porque aí entra em muito contexto histórico, que as escolas são formadas pra conduzir, para criarem peões, né? Peões de fábrica, né? Então, quer dizer, você não aprende a ser empreendedor, você não aprende a ter criatividade. Justa, não questionar. Não questionar. Se você for criativo na escola, muitas vezes, os alunos criativos, os alunos acima atípicos, muitas vezes eles nem acompanham a escola. Quantas vezes os alunos bagunceiros... Porque é um tédio demais pra isso. Eles bagunçavam. A hora que a professora perguntava, eles sabiam a resposta. Quer dizer, era um pensamento acelerado. Sim. Então, aqueles alunos que abandonaram a escola, aqueles alunos, às vezes, que nem eram tão bons alunos assim. São pessoas de sucesso. Hoje em dia você vê que é empreendedor, você vê que tá super né? bem, né? Então, por quê? Porque a escola, ela, infelizmente, é um formato, na minha opinião, falido nas questões de matérias e tal. Então, tem essa vertente aí, né? Que alguns pais brigam. Então, eu acredito que teria que realmente ser algo funcional. Algo que vai ser de encontro com a linguagem da criança, do adolescente. E algo que vai ser também vivido, algo que ela vai usar na vida dela, né? Não algo simplesmente para passar de ano, para cumprir um conteúdo. Mais perguntinhas aqui. Agora, são perguntas mais pessoais a você. Talvez você esteja assistindo, ainda tenha um sonho de ser mamãe, ou está grávida também, né, no momento.
Tem algumas perguntinhas aqui. Posso fazer? Pode, claro. Eu vou fazer, tipo, acho que umas 3 aí. E aí você, qualquer coisa, se você esqueceu, eu falo de novo. Josi _ Nascimento 00 perguntou: o que você espera da maternidade? A Balbina Ana Carolina também perguntou: o que traz mais expectativas no seu coração em relação à maternidade? Vai 2 aí que tá parecido, depois eu faço. Tá. Eu acredito que... O que você espera? Quais são as suas expectativas para a maternidade aí, no momento que você tá vivendo? Primeiramente, né? Entregar muito amor, acolhimento pra minha filha. Eu acho que Porque é o agora tem a principal. prática aí, né? É a primeira filha, né? É a primeira. Então tudo isso que você viveu com outros Com filhos de outras pessoas, eu vou ver com os meus, né? Com a minha, né? Então, primeiramente é isso, ser um lugar seguro pra ela, ser um lugar de acolhimento, de amor. E também eu penso muito em deixar um legado pra ela, no sentido de formar uma pessoa, assim... uma pessoa forte, corajosa, uma pessoa... que, sei lá, lide com a vida de uma maneira positiva. Então, esse é o meu foco, sabe? Que ela seja amada e seja uma pessoa fortalecida no seu ser mais íntimo, né? Na sua personalidade, no seu indivíduo. Eu procuro, sei lá, eu penso em construir mesmo, de acordo com a personalidade dela, com os sonhos dela, com quem ela vai ser, né? Quem ela já é. Em cima disso, aquilo, sabe, princípios e valores pra vida. Para quando ela entender que ela tem um livre-arbítrio, ela fazer boas escolhas, Exatamente. Eu ouvi Porque uma ela vai vez, ter o livre-arbítrio dela, só que o livre-arbítrio dela uma vez uma professora eu fiz 2 anos de psicologia, então eu estava na faculdade lá, uma professora falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou: nós carregamos, todo mundo tem uma mochila nas costas, onde nós carregamos bagagens de outras pessoas. Sim. Nós somos experiências de outras pessoas, tem uma pesquisa que ideias. fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, Isso. né? E nesse caso eu já ouvi também, Léo, uma coisa interessante, assim, que as pessoas têm muito medo de ter filhos por conta do mundo e tal, né? Mas se a gente quer transformar o mundo, a gente tem que ter filhos, porque a gente vai ensiná-los com os princípios e valores que a gente acredita, e eles vão ser a próxima geração. Vão dar continuidade. Eles vão dar continuidade disso. Então, é bom que os bons, no sentido de... permaneçam. Bons, no sentido de famílias, no sentido de valores e princípios, sim, né? Então, a gente tá falando, assim, nessa vertente, que tenham filhos. Porque eles serão a próxima geração. Você tem receio, você já parou pra pensar nessa questão de em determinado momento... Tanto eu também penso isso, tá? É uma reflexão, não é o que eu quero, José. Eu quero que você entenda, você é madura, você vai entender. Da sua filha ou do seu filho, no meu caso também, se eu tiver, ir por um outro caminho, mesmo tendo educação, amor, porque você sabe que eu já conheci pessoas que tiveram base familiar e se enveredaram por um caminho que não é bacana. Eu já vi pessoas que não tinham base nenhuma familiar dentro de casa e se tornaram grandes pessoas. Como que você vê isso? Eu acho que eu vejo assim, Léo. Você tem receio? Já parou pra pensar? Então não tem controle. Mas assim, a Bíblia fala, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e ela Sim. não se desviará dele. Então, esse ensinar o caminho que deve andar, eu vejo muito assim. Às vezes aquela família, eu já vi muito. A família totalmente desestruturada. A família totalmente assim. Você fala, gente, o que vai ser dessa criança? E essa criança cresce e ela aprendeu, o ensino dela foi não fazer, entendeu? Não fazer o que fizeram com ela. Então, ela cresce com outro patamar. Enquanto aquele que teve tudo, do bom e do melhor, que foi tão bajulado, então foi tão protegidinho, que ele fala assim, quer saber? Eu quero me rebelar um pouquinho, eu quero... Sim. Sabe? E aí acaba passando por essa fase realmente de... eu quero descobrir o mundo, eu quero sair dessa bolha que me colocaram. Você entende? Então não é uma questão assim... isso e aquilo. É de como a pessoa, o indivíduo vê a situação. Ou seja, não é o que acontece com você, mas é como você vê o que acontece com você. O que você faz com aquilo. Por isso que às vezes pessoas com histórias difíceis de vida... Tem uma história. Mas isso a mãe e o pai não tem controle, né? De como o filho vai enxergar isso. Como o filho vai enxergar isso? Nosso papel é o quê? É ensinar. É ensinar os valores, ensinar os princípios, né? De caráter, de, né, honestidade. Eu acho que isso é muito importante. De amor, enfim. Esses são os princípios. E principalmente exemplo, né? Sim, sim. Mas
é nas vivências de cada um que a gente vai ensinar. Não adianta só eu falar. Falar, filho, faz isso aqui. Falar um sermão. E não fazer. E E tá não mais deixar do ela que viver óbvio isso. que a gente aprende por exemplos, né? No sentido da prática E mesmo. permitir errar, né, Léo? Porque tem famílias, muitas vezes, que não permitem erros. E aí quando vê a pessoa, não, agora eu vou Não, deixa errar. chutar o pau da barraca Sabe, mesmo. deixa errar. Deixa a pessoa ter o livre-arbítrio mesmo, sabe? Olha, eu não quero isso pra você, eu não concordo com você, mas vai lá. Se você quer... Põe o dedo na tomada pra você ver o que acontece. Não, pelo amor de Deus, não põe não. Vai que dá um... Não, né? Eu entendi o que você quis dizer. Foi Falando uma metáfora. Figura de linguagem. Sabe, vai lá então, sabe, ter essa questão também de deixar a pessoa entender como se diz, o reflexo do que ela faz mesmo, né? Agora sim, bem feminino a pergunta. As suas unhas e cabelo estão mais resistentes depois que ficou grávida? Bom, os meus caíram, você pode ver. Sério, E os Léo, teus? não acredito. Olha, na verdade... E tem os dos seios também. Os seus seios ficaram sensíveis na gestação? muito. O meu Nossa. não. O seu não ficou, Léo? O meu Não, ficou nem demais, um pouco. viu? Ah, ainda bem, agradeci. Não aconteceu isso. O meu ficou demais. Já os cabelos desde o começo. caíram, né? Ai, É. você teve uma experiência controversa, né? ao contrário. Né? Os seios ficaram muito sensíveis desde o comecinho. As unhas ficaram um pouco mais fortes, sim, do que geralmente são. Mas aqui a gente toma tanta vitamina, essas coisas também, né? E o cabelo, eu acredito que também, assim, não vejo muita diferença, não. Fortaleceu tudo, mas a unha também. Nada assim sobre, nossa, ficou muito forte, assim, né? Só não vejo tanta diferença, não. Mas os seios ficaram muito sensíveis. Gente, que bacana esse papo. Não dá vontade de ficar aqui Dá, conversando? Léo. Contando as experiências de vida, né, Léo? Muito bom papo. Quais são, assim, as suas considerações finais voltados para a educação, para o seu ramo de atuação, para aquilo que você ama fazer? O que você pode deixar de mensagem para quem está assistindo a gente, para os pais ou para o tutor da criança, do adolescente, para o jovem, aqueles que ainda querem ser mães e pais? O que você pode falar para os educadores, né, para os seus colegas de trabalho? Fica aí, tem uns minutinhos aí, um espaço para você. Léo, eu acredito que, né, nós temos que valorizar a família. A família, ela é a base da sociedade. Então, acredite na família, vamos investir nas famílias, não desista da sua família. De repente, toda família, né, tem seus problemas, tem suas situações, mas tudo tem uma solução, né? Tudo tem sua solução. E às vezes a solução é muito simples, são algumas mudanças, algumas coisas tão fáceis, às vezes mais difíceis, às vezes fáceis, mas vale a pena, porque nós somos o resultado da nossa infância, e a nossa infância, a base é o quê? Família, né? Então, a família precisa ser valorizada como um todo. Então, acredite na família. Se você não tá com dificuldade, assim, com a educação dos filhos, do adolescente, né? Eu recebi muitos relatos de famílias com adolescentes com depressão. E suicídio, né? Suicídio. Então, assim, principalmente na nossa cidade é muito não alto. desista. Há solução, há como você pedir ajuda. Então, peça ajuda, vai atrás de solução, porque Para não ser tarde depois, né? a Bíblia mesmo fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, busque conhecimento, busque conhecer, busque profissionais que conheçam, que possam te ajudar, né, que tenham esse conhecimento para te ajudar, porque a família é algo muito precioso, independente de como é a formação da sua família, independente, né, como é a sua família é valiosa, né? Então, busque ajuda, busque sempre essa valorização, não foque apenas no ter, mas na presença, no ser, em deixar o que você é, em momentos, né? A gente viu aí, né, com essa pandemia, quantas coisas, quantas vidas, né? A gente, de repente, falou tanto, mas a gente percebeu que o que realmente fica, o que realmente vale são as experiências, as vivências, os momentos, né? E é isso que a gente forma, a gente é formado pelas experiências que a gente vive, né? É isso aí, pessoal. Grazi, obrigado por sua presença. Fala aí as suas redes sociais para quem quiser se inteirar mais do assunto, né? Você é uma profissional que trabalha na área. Fala aí rapidinho o teu Instagram, se você tem uma página no Facebook, eu não sei se o povo tá usando muito hoje, é mais Instagram, né? É mais o Instagram mesmo. O canal de novo no YouTube. Então, o canal no YouTube é Diário de Família por Graziele Santos. É importante pôr
Graziele Santos, porque já tem outro canal Diário de Família, que é só Daqui a Diário pouco de eu vou ter Família. que fazer isso no Talkcast, viu? Tá surgindo o Talkcast aí, gente. Então, Eu vou começar Talkcast por Leonardo Tomioso. é verdade, Léo. E tem, então se inscreva no canal, que vocês vão ajudar muito. Lá tem bastante vídeo também, com bastante informação. E também tem o meu Instagram, que eu sempre tô postando lá as principais dúvidas que eu recebo. Eu faço um post lá com um texto bem objetivo, bem esclarecedor, com diversos assuntos sobre maternidade e educação. E o Instagram é grazi.asantos. É isso aí. Estamos encerrando mais um Talkcast. Você vê aí no cantinho da tela a questão do Pix, né? Se você quiser colaborar com o projeto Talkcast, tá? Fica à vontade também, independente do valor. Esse valor será revertido justamente para que esse projeto não morra mesmo, não pare. Eu tô fazendo de tudo para permanecer com esse projeto. Eu vou conseguir, nós vamos conseguir. Vai sim, porque com olha certeza. quantos assuntos importantes, quantas pessoas maravilhosas já estiveram aqui no Talkcast, e eu quero fomentar isso mais e mais no meio da nossa sociedade, para que haja muitas informações para nós enquanto pessoas, informações mesmo de utilidade pública, momentos de entretenimento, de risadas. Então, assim, esse projeto não é pro meu ego, né? Eu não quero virar famosinho, youtuberzinho, não. Eu tô fazendo isso porque, claro, eu amo, eu gosto, mas eu tô fazendo isso por vocês, pelas pessoas, pela sociedade, e não só por São João da Boa Vista, porque o YouTube está no mundo inteiro. Eu quero que esse programa, o Talkcast, seja visto geral, galera. Então eu preciso muito da força de vocês. Questão de valor, gente, eu já falei que eu não vou ficar tocando muito nesse assunto, é muito natural, eu não gosto disso. Eu tô até já cheguei até pensar em não deixar esse Pix aí, porque mas eu não quero. Necessário, né, Léo? Mas Grazi, eu não quero que as pessoas achem, tá pedindo dinheiro no programa, que coisa feia. Eu não gosto disso. Mas é necessário para que eu não continue, gosto, né, eu Léo? não gosto. Eu tenho os parceiros que eu agradeço muito, vocês que patrocinaram os outros, e vocês que estão patrocinando esse programa, tá? O caixa aqui é São João, do meu amigo Fernando, a Lick Store da minha, eu chamo de Lick, é mais fácil, né? Da Eliana, e o da Lili, que também tá cheio de Li aqui, né? Eliana, da Lilica. Estética e Massagem Lili, né? Tá cheio de Lili. E são os meus parceiros, os meus outros parceiros dos programas também. Se esse programa está acontecendo e os outros aconteceram, foi por vocês, meus patrocinadores, meus parceiros, né? Mas não é fácil, é uma luta, né? E já pensei em várias vezes, não, tirar esse negócio de Pix aí, que as pessoas podem pensar mal ao meu respeito, da motivação. Esse valor não é para mim, gente. É para o programa, mas eu tô pensando nisso ainda, mas fica à vontade se alguém quiser dar uma doação. É complicado porque a gente lida com vários tipos de pessoas, Grazi. Sim. Vai ter pessoas que falam como você, não, mas é legal se alguém, independente do valor, quiser contribuir. Mas por outro lado vai ter pessoas que vão falar que isso é um absurdo, mas eu não tô falando pra pessoa tirar dela do que vive, do que precisa comprar, de roupa delas, do lazer delas. Não, tá aqui, gente. Fica à vontade. Se quiser contribuir, contribua. Vai ser revertido para o próprio programa. O programa é algo para a nossa sociedade. Vai contribuir com a pessoa, né? Quem tá assistindo com certeza tá sendo... Né? Então vai ser faço, bem bacana. Continuar, eu amo né, esse gente? projeto. A gente quer que continua. Fechou, galera? Então, aproveita aí, se inscreva no canal aí. Eu tô falando de novo, se você já pegou no finalzinho, na metade, depois volta, assiste inteiro, que tá muito bacana esse papo com a Grazi. Se inscreva no canal Talkcast. Deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente, ajuda esse canal a crescer. Nós estamos no Instagram também do @talk_cast e também Talkcast no Facebook também, galera. Fechou? Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Deus te abençoe. Amém. Que a Loreninha venha com muita saúde, muito abençoada por Deus, que ela já é um milagre de Deus. É verdade. Né? E ela vai fazer história aqui nesse mundo aí. Amém. Viu? Muito obrigada. Um grande abraço pro seu esposo. Manda um abraço, não conheço ele, mas manda um abraço para ele. Obrigado por estar aqui, por todo esse conhecimento que você trouxe aqui pra gente.
Tá bom? Eu que agradeço Show? a oportunidade. Valeu, galera. Grande beijo e abraço no coração de vocês. Tchau, tchau. Valeu!